O garoto apenas usou o mais simples golpe de espada, mas chocou Kenshin, e parecia que Ronan apenas brandiu uma espada. Mas na verdade foram 3 espadas, e ele ainda diminuiu a velocidade da última espada ao máximo, como se temesse que nenhum dos professores da primeira universidade do Império pudesse ver claramente. Este comportamento arrogante também deixou Kenshin furiosa, questionando severamente com quem ele aprendeu suas habilidades com a espada, mas Ronan não havia aprendido sistematicamente as habilidades com a espada. Todas as suas habilidades foram aprimoradas em centenas de guerras na vida anterior, e Ronan foi capaz de retornar ao presente confiando no desejo inacabado de uma mulher. Apenas por causa do evento repentino da chegada de 3 gigantes de 4 asas extremamente poderosos, eles estavam desenfreados no Império, destruindo mais da metade do território do Império em apenas uma semana. A fim de deter os gigantes, todo o exército da tropa Shinji de Ronan foi aniquilado, e depois que Ronan fez todos os esforços para matar o último gigante, sua vida também chegou ao fim. Ronan olhou sozinho para a cena trágica à sua frente, sentindo-se desolado em seu coração. Mas neste momento, uma voz estranha de repente soou. Fui negligente, aiaiou. Eu não esperava que houvesse um humano tão poderoso como você aqui. Ronan virou a cabeça em choque, percebendo que a fonte do som era o gigante que já havia morrido. Ronan furioso pisou em seu rosto. Por causa de vocês, metade do Império se tornou um cemitério selvagem. Por que você ainda não está morto? Ronan disse, revelando uma expressão zombeteira. Você sabe como os outros 2 gigantes morreram? Um foi queimado em cinzas pelas chamas do dragão vermelho, e o outro foi selado para sempre pelo mago. Ele pensou que essas palavras poderiam irritar o gigante. Mas ele não ficou surpreso. Pessoa poderosa, não use palavras superficiais para descrever a verdade das coisas. As crianças das estrelas podem compartilhar sentidos. Eu sei como eles morreram, e também sei que as pessoas que lutaram contra eles também foram aniquiladas. Não há mais pessoas fortes como você nesta terra, então o mundo que vocês estão protegendo até a morte acabará sendo engolido pela luz das estrelas. Antes que ele pudesse terminar de falar, Ronan cortou sua cabeça com uma flecha, e então Ronan começou a vagar sem rumo. Querendo dar mais uma olhada neste mundo nos últimos tempos, enquanto Ronan estava imerso na tristeza, ele ouviu vagamente um fraco pedido de ajuda. Então Ronan arrastou seu corpo gravemente ferido em busca do som, mas a pessoa à sua frente o chocou muito. Ele não esperava que o general Adai-chan ainda estivesse vivo. Isso fez Ronan se sentir um pouco consolado. Vendo a chegada de Ronan, o general perguntou apressadamente se a guerra havia sido vencida. Depois de saber que Ronan havia matado o último gigante, o general ficou aliviado. Muito obrigado, soldado de primeira classe Ronan. Ouvindo isso, Ronan aproveitou a oportunidade para fazer um pedido. Já que você é tão grato a mim, você poderia me ajudar a enterrar meus companheiros de armas? No passado, os corpos dos soldados Shinji eram descartados diretamente, mas desta vez eles se saíram muito bem. Acho que eles merecem um enterro adequado. A este respeito, o general disse que ele também não aguentaria. É melhor deixar Ronan cuidar disso pessoalmente. Assim que as palavras caíram, Ronan começou a tossir violentamente. Você pode estar me superestimando um pouco. No meu estado atual, posso aguentar um segundo a mais. É uma pena que eu ainda tenha muitas coisas a fazer. É uma pena. Ouvindo isso, o general perguntou a ele, se você pudesse sobreviver, o que você gostaria de fazer? Ao ouvir sobre este tópico, um brilho brilhou nos olhos de Ronan, provavelmente para estudar na academia. Esse era o desejo da minha falecida irmã, mas parece que não há chance. Nossa família estará reunida em breve. Assim que as palavras caíram, o céu de repente clareou, lançando alguns raios de amanhecer, mas os 2 arregalaram os olhos em terror. Por que um gigante de 800 milhões apareceu no céu? Eu não esperava que os gigantes de 400 milhões que eles lutaram até a morte não fossem o limite dos gigantes. 800 milhões, e inúmeros seguidores de 400 milhões descem com os gigantes de 800 milhões neste momento. Os olhos do general estavam cheios de desespero. Esta era a 3ª vez que ele lidava com os gigantes. Ele não esperava que o resultado final fosse esse. Mas Ronan, ao lado, sacou a espada com uma expressão firme, deixando o general usar magia flutuante para enviá-lo para lutar até a morte. O general ficou atordoado. Eu não esperava que mesmo diante do desespero, Ronan não tivesse a menor ideia de recuar. De repente o general pensou em algo. Ele se levantou de repente e beijou Ronan, e cuspiu uma pérola em sua boca. Esta é uma pérola que pode reverter o tempo 4 vezes. Eu já usei 3 vezes. Este é o segredo de como eu, um pequeno alfaiate, me tornei um general.
A última vez vou deixar para vocês. Acredito que você é a chave para impedir a destruição do mundo, e se você me encontrar de novo, por favor, me convença a ser um alfaiate honesto. E quando Ronan abriu os olhos novamente, ele descobriu que havia retornado à sua cidade natal na juventude. Olhando para a cena familiar, Ronan achou difícil aceitar. Eu não esperava que o general disse fosse verdade. Ainda faltam 10 anos para a chegada dos gigantes. Ele realmente pode fazer isso sozinho? De repente Ronan pensou em algo. Se isso for verdade, isso significa que ele pode ver sua irmã novamente? Então ele rapidamente pegou um galho e correu para casa. No caminho, um grupo de valentões chamou sua atenção. Depois de olhar atentamente, Ronan ficou chocado, apenas porque a criança que estava sendo intimidada não estava pendurado por uma corda, mas alguém estava usando magia para suspendê-lo no ar. Ronan não conseguia acreditar. Você deve saber que este é um talento avançado raro no campo de batalha. Há alguém nesta pequena aldeia que conhece essa magia rara, apenas o cabelo amarelo na cabeça neste momento. Está perguntando se Nanhai ainda tem dinheiro. Nanhai disse que todo o seu dinheiro foi usado para comprar remédios para sua mãe. Ouvindo as palavras do cabelo amarelo, ele ficou furioso. Ele imediatamente ordenou que Ashel, que estava lançando magia, o pendurasse no céu, mas o gentil Ashel não queria, antes que Ashel pudesse cancelar a magia. Ronan bateu com um bastão em sua cabeça. Se ele não agisse, a criança morreria. Ouvindo isso, Ashel rapidamente colocou Nanhai para baixo. Vendo isso, o cabelo amarelo estava infeliz. Ele pediu para você parar e você parou. Você não me leva a sério. Ronan puxou Ashel para o lado. Não se preocupe com esse lixo primeiro. Me diga onde você aprendeu sua magia de intenção. Ashel respondeu timidamente que ele aprendeu sozinho com um livro de magia que comprou de um vendedor ambulante. Ao ouvir isso, Ronan ficou chocado. Embora ele pudesse aprender a ser assim com aquele livro de magia barato, sua intuição lhe disse que Ashel definitivamente poderia desempenhar um papel ao lidar com os gigantes. Neste momento, o ruivo furioso já havia sacado sua espada, apertando-a com força enquanto atacava Ronan. Ronan percebeu as falhas do ruivo de relance. Embora a força fosse total, a postura era uma bagunça. Ronan simplesmente se esquivou calmamente para o lado. Vendo isso, o ruivo ficou um pouco nervoso. Mas ainda pensava que era uma coincidência. Não esperava que você tivesse tanta sorte de escapar desse ataque. Contanto que você se ajoelhe e implore por misericórdia. Eu só vou deixar um braço para você e deixá-lo viver. E eu vou cuidar bem da sua linda irmã. Toda vez que a vejo, fico um pouco irresistível. Antes que as palavras terminassem, uma das orelhas do ruivo o deixou. Já fazia muito tempo que Ronan não ficava tão furioso. Irmã era sua única fraqueza. Ele nunca permitiria que ninguém pensasse em sua irmã. Esta cena assustou os vários capangas ao lado. Ele poderia usar o poder de várias espadas, e várias pessoas também sabiam que não era um páreo, entregando todo o dinheiro. Depois de entregar tudo para o garoto, eles fugiram envergonhados. Então Ronan marcou unilateralmente um encontro com Ashel aqui em 3 dias. E disse que se Ashel não viesse, ele definitivamente causaria problemas. Logo Ronan voltou para casa. Mas ele parou na porta e nunca ousou entrar. Ele não sabia como encarar sua irmã ou como abrir a boca. Porque da última vez Ronan saiu de casa sem dizer uma palavra, e nem viu o último rosto de sua irmã. Depois de realmente ver sua irmã, Ronan apenas disse uma frase, eu voltei, e entregou a flor favorita de sua irmã. A irmã ficou agradavelmente surpresa, não esperava receber flores enviadas por seu irmão em sua vida. Aquele garoto que sempre foi orgulhoso desde criança, além de conforto, a irmã perguntou a Ronan se ele queria adicionar mais alguns pratos. Ronan olhou para os 18 pratos e uma sopa à sua frente. Ele rapidamente acenou com a mão e recusou. Depois do jantar, Ronan contou à irmã sobre sua ideia de ir para a academia. A irmã que ouviu as palavras ficou muito feliz e confirmou repetidamente se Ronan estava falando sério, porque ela queria mandar Ronan para a academia. Já faz mais de um dia ou 2. Depois de obter uma resposta afirmativa, a irmã pulou e correu para um canto. Depois de vasculhar por um tempo, a irmã trouxe um grande pote, que estava cheio de moedas de ouro. Ronan se sentiu inacreditável e perguntou à irmã de onde veio tanto dinheiro. Ouvindo isso, a irmã orgulhosamente colocou as mãos na cintura. Isso é tudo para dar a você uma surpresa, para que você possa ir para a academia assim que quiser. Ronan estava um pouco envergonhado. Disse que isso estava longe de ser suficiente e pediu à irmã para guardar o dinheiro para gastar, porque ela ia para a academia mais importante do Império. Academia Real Filion. Lá,
Há o corpo docente mais excelente de todo o continente e o enorme apoio financeiro da família real. Portanto, Filion também tem os padrões de admissão mais rigorosos e mensalidades exorbitantes. E esta é a academia que o general Adele pediu que ela fosse. 3 dias depois, Ronan chegou ao local de encontro com Ashel como combinado. Assim que se encontraram, Ronan disse diretamente: esta noite, ela fará alguns testes em Ashel, que é usar sua mente ao máximo sobre ela. Ela quer ver a mecânica de Ashel. Depois de ouvir isso, Ashel ficou um pouco apavorado e hesitante em agir, mas sob a coerção de Ronan, ele teve que usar magia de pensamento em Ronan. Depois de experimentar, Ronan ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que esse cara fosse mais poderoso do que ele pensava, embora ainda faltasse estabilidade e altura. Mas essa sensação é muito semelhante à da batalha decisiva. No início, vários magos a enviaram à mesma altura dos gigantes. Só então ela pôde mostrar todo o seu potencial. Ronan estava muito animado. Você deve saber que os magos já são raros. É ainda mais raro ter um talento de pensamento. Ele não esperava ter um começo tão maravilhoso. Ao mesmo tempo, Ashel quase não conseguia mais aguentar. As mãos tremiam incontrolavelmente. Vendo isso, Ronan disse a ela para persistir por um tempo. Ela precisava confirmar uma última coisa. Enquanto falava, Ronan sacou uma flecha e cortou a magia do pensamento, cortando à força a magia de Ashel. O rosto de Ashel estava cheio de descrença. Porque ela nunca tinha ouvido falar que a magia poderia ser cortada. Ronan não explicou, apenas disse a Ashel para considerar isso como sua habilidade especial. Mas, na verdade, Ronan não entende essa habilidade. Sua espada não só pode cortar magia, mas também pode ferir o gigante Arraiot, que nem mesmo um espadachim santo pode ferir. Revelar o mistério dessa habilidade também é uma das principais tarefas de seu renascimento. No entanto, tudo isso pode ser estudado lentamente. Atualmente, há coisas mais importantes. Depois de falar, Ronan jogou a mochila para Ashel. Apresse-se, ainda temos uma coisa que precisa ser feita antes do amanhecer. Ela é nossa pré-condição para ir para Filion. Ashel ficou muito surpreso. Eu não ouvi errado, Ronan? Estamos indo para a Academia Filion, que reúne as elites de todo o Império. Ronan estava um pouco confuso. Você não quer ir? Não é uma questão de se eu quero ir ou não. Ronan, você tem uma poderosa habilidade com a espada, então entrar naturalmente não é um problema. Mas eu não sei nada. Ronan não consolou, mas disse seriamente: você realmente quer continuar vivendo assim e desperdiçar sua vida? Você realmente está disposto a desperdiçar seu excelente talento mágico em bajular bandidos locais? Como um homem de verdade, se você perceber suas deficiências, deve ter coragem de mudar, e ir para Filion juntos é um bom começo. Caso contrário, você definitivamente se arrependerá no futuro. Ao ouvir isso, Ashel ficou extremamente comovido. Esta foi a primeira vez que alguém se importou tanto com seu futuro. Ele concordou rapidamente. Vendo isso, Ronan revelou um sorriso malicioso. Tudo estava sob seu controle. Logo, Ronan levou Ashel para um acampamento, onde dezenas de goblins estavam dormindo profundamente. Este tipo de goblin é uma variação de goblin, o goblin de lava. Eles são extremamente obcecados por ouro e prata, então frequentemente atacam consórcios para roubar tesouros. Toda vez que a lua cheia, eles reúnem tesouros para realizar celebrações, e o objetivo de Ronan são os tesouros que eles acumularam. Você só precisa usar sua telecinese para colocar seus tesouros. Coloque-os em sua bolsa aos poucos. Essa tarefa não é particularmente fácil? Ashel ficou instantaneamente apavorado. Se eles acordarem, estaremos perdidos. Por que não voltamos e pensamos em outra maneira? Ao ouvir isso, Ronan ficou um pouco irritado. Quando você vai mudar essa sua natureza tímida? Precisamos de duas coisas para entrar em Filion: dinheiro indispensável e experiência de combate real. Agora, isso é uma situação vantajosa para todos. Após uma lavagem cerebral de Ronan, Ashel lançou cuidadosamente uma magia para transferir os tesouros. Em breve, Ashel esvaziou as economias dos goblins Runar, o suficiente para resolver o problema das mensalidades dos dois. Observando o extremamente animado Ashel ao lado, Ronan não economizou em seus elogios. Ele não esperava que Ashel se adaptasse tão rapidamente ao combate real. Que azar! Justamente quando os dois estavam arrumando suas coisas e se preparando para partir, o grito de Zenir veio não muito longe. Ronan teve um mau pressentimento. Sua sorte ainda era tão ruim como sempre. E, de fato, todos os goblins que estavam dormindo foram acordados por esse som. A primeira coisa que fizeram ao acordar foi olhar para o baú do tesouro.
antes que os dois pudessem ir longe. Já haviam sido descobertos por um grupo de goblins. Os goblins furiosos imediatamente pegaram suas armas e correram para a frente. Ashel estava tão assustado que caiu no chão. O que devemos fazer, Ronan? Que tal deixarmos os tesouros para trás e corrermos? Ronan rejeitou sua sugestão. Em vez disso, ele examinou cuidadosamente a espada roubada do cabelo amarelo. De acordo com o peso e a força desta espada, ele provavelmente poderia realizar 15 golpes. Em seguida, Ronan levantou a cabeça novamente e estimou o número de goblins. Cerca de 30. Depois de fazer tudo isso, os cantos da boca de Ronan se curvaram ligeiramente para cima. 15 vezes é o suficiente. Imediatamente, Ronan desembainhou sua espada e cortou para frente, e este golpe realmente lançou 3 ataques. Então, ele correu para os goblins como um raio. Em apenas alguns momentos, 30 goblins foram mortos. E essa cena também deixou Ashel em choque extremo. Ele não conseguiu se recuperar por um longo tempo. Ronan, por outro lado, esticou seu corpo. Ele pensou consigo mesmo, a força física atual ainda é muito baixa. Preciso me exercitar bem quando voltar. Nesse momento, uma flecha de espada veio rapidamente por trás de Ashel. Felizmente, Ronan reagiu rápido o suficiente. Ele agarrou a flecha a tempo. Então, 2 pessoas caminharam de longe, dizendo que haviam confundido Ronan e os outros como presas. Mas eles não tinham intenção de se desculpar. Em vez disso, eles estavam olhando gananciosamente para as mochilas atrás de Ronan e dos outros. Ronan não lhes deu uma boa cara. Sua atuação é muito ruim. Quem são vocês dois, afinal? Vendo que o plano havia sido descoberto, os dois ficaram um pouco envergonhados. Imediatamente, um deles sorriu e se apresentou. E quando a distância estava perto o suficiente, o homem pegou uma adaga e cortou Ronan de repente. Nós somos os Caliburu, pirralho que mexeu com a pessoa errada. No entanto, seu ataque foi facilmente resolvido por Ronan. Depois de se lembrar da organização Caliburu, o rosto de Ronan estava um pouco zangado. Então vocês são aqueles lixos. Vendo que a situação não era boa. A outra pessoa também correu para Ronan, mas ignorou Ashel ao lado. Então, ele foi amarrado no lugar pela magia mental de Ashel. Vendo esta cena, Ronan ficou muito satisfeito. Não é à toa que eu gostei dele. Imediatamente, Ronan agarrou a adaga na mão do homem. Em um instante, ele lançou dezenas de cortes contra o homem. Antes que o homem pudesse dizer qualquer outra palavra, ele foi esmagado diretamente em inúmeros pedaços de carne. Vendo esta cena, Ashel sentiu um calafrio no coração. Era necessário chegar a esse ponto. Ronan? Para isso, Ronan não se importou. Esses caras querem me derrubar. Naturalmente, não posso deixá-los ir. Além disso, eles são da infame gangue de caçadores furtivos de Cariblu. Eles cometem todos os tipos de crimes hediondos. Perdoá-los seria um crime. Naquele momento, as bolsas carregadas pelos 2 ladrões começaram a vibrar violentamente. Ronan desamarrou curiosamente a corda e, instantaneamente, uma criatura semelhante a um pássaro saltou para fora. Após uma inspeção mais detalhada, era na verdade um pássaro cheio de espiritualidade. Ashel ficou imediatamente cativado pela beleza deste pássaro. De repente, Ronan notou as correntes nos pés do pássaro. Estas são algemas usadas por Cariblu para capturar espécies fantásticas. Eles podem selar o poder mágico do alvo. Justamente quando ele estava prestes a perguntar, uma saudação veio do pássaro azul. Ashel ficou imediatamente assustado. Este pássaro pode realmente falar. Ronan estava com uma expressão de desgosto. Parece ser magia de comunicação remota. Quem está falando deve ser o dono do pássaro. Olá, sou Balen, um estudioso de espécies fantásticas em Didu, e também o protetor deste pássaro fofo. Ele desapareceu repentinamente ontem à noite e não consegui contatá-lo de forma alguma. Embora seja um pouco abrupto, posso perguntar quem vocês são? Ao ouvir isso, Ronan contou a ele o que aconteceu. Depois de terminar de falar, ele aproveitou para cortar as algemas do pássaro fofo com uma espada. Este ato deixou o pássaro fofo incrivelmente comovido. Então ele voou até Ronan e começou a esfregar freneticamente o rosto dele. Felizmente, Balen descobriu a situação. E explicou a tempo. Isso era para ele arrancar uma pena antes de partir. E as penas do pássaro fofo têm uma característica. Pode apontar para o corpo principal como uma bússola. Parece que o Fei gosta muito de você. Se vocês forem para Didu no futuro, podem me encontrar com isso. Deixe-me retribuir vocês adequadamente. Depois de dizer isso, o Fei voou para Didu como uma flecha lançada de um arco.
Essa velocidade deixou Ronan boquiaberto. E sob o lembrete de Ashel, Ronan percebeu que Ofei realmente havia deixado algo em sua mão. Na manhã seguinte, Ronan e os dois foram ao mercado com os espólios da noite anterior. Um comerciante, após examinar por um longo tempo, precificou o colar em sua mão em 20 moedas de ouro. Ao ouvir isso, Ronan finalmente revelou um sorriso satisfeito. Comparado com este grupo de comerciantes, o grupo de comerciantes que ele encontrou antes era simplesmente um vigarista. Depois de vender todos os tesouros, os dois finalmente conseguiram levantar a enorme taxa de matrícula de Filion. Então Ronan pegou um item amarelo claro. Ele queria que o comerciante o ajudasse a identificar, e isso era exatamente o que o pássaro fofo havia deixado antes de partir. Inicialmente, ele pensou que o pássaro fofo tinha cagado um óleo em sua mão. Ele imediatamente jogou a coisa violentamente para fora, mas não esperava que essa coisa não sofresse nenhum dano. Em vez disso, esmagou aquela rocha gigante. Mas depois de 2 minutos e meio de observação cuidadosa, o comerciante experiente só conseguiu coçar a cabeça embaraçosamente, expressando que ele realmente não conseguia entender. Ronan suspirou impotente. Parece que ele só pode perguntar a Balen quando for adido. Então Ronan perguntou ao comerciante se havia algum livro sobre a Academia Filion. Os olhos do comerciante se iluminaram depois de ouvir isso. Acontece que minha filha também vai participar no exame de Filion. Em seguida, ele chamou sua filha em direção à entrada do mercado. Logo, Maurei apareceu na frente dos dois com uma expressão de dúvida. Mas ao ouvir esse nome, o corpo de Ronan estremeceu violentamente, e então ele rapidamente caminhou até Maureia. Você é realmente Maureia? Aquele com o nome do meio Cien. Ao ouvir isso, Maureia sentiu um pouco surpreso e perguntou como Ronan sabia. Ronan não respondeu, mas caiu em contemplação, guiando Maureia que ele conhecia. Obviamente, era uma imagem masculina com uma aura sombria. Ao pensar nisso, Ronan inconscientemente se aproximou do ouvido de Maureia. Aquilo, você é realmente um homem, certo? Maureia ficou surpreso ao ouvir isso, então baixou a cabeça e olhou para si mesmo. Não parecia um corpo de homem de jeito nenhum. Ele suspeitava que Ronan não tinha olhos bons ou tinha um problema na cabeça. Justamente quando Ronan ainda estava imerso em seus pensamentos, um ataque repentino chegou. Maureia, furioso, recompensou Ronan diretamente, com um tapa forte, mas Ronan não ficou zangado, mas sob essa força poderosa. Ele encontrou uma sensação familiar. Neste momento, Ronan estava 100% certo de que essa mulher temperamental na frente dele era uma Maureia que ele conhecia. Ela era oficial de abastecimento de Ronan quando ele era mercenário em Arleren. Por ser decisiva em suas ações, franca e muito popular entre todos, ela também deixou uma profunda impressão em Ronan. Mas Maureia tinha um ponto estranho, ou seja, sempre que eles faziam algumas piadas de homens, Maureia ficava furioso e dava um tapa em cada um deles, o que também confundiu Ronan por muito tempo. Ele sempre pensou que se eles se encontrassem novamente, ele teria que perguntar por que ele faria isso, mas infelizmente Maureia na vida anterior morreu em batalha antes dele. Ronan nunca pensou que o problema que o atormentava por muitos anos, na verdade, era essa resposta, o que fez Ronan não conseguir evitar rir, e essa risada acendeu completamente. A fúria de Maureia, parece que você não aprendeu a lição o suficiente. Dizendo isso, ele correu para Ronan novamente. Ronan não lhe deu uma chance e socou sua cabeça diretamente. Você está exagerando. Deixei você me bater e você está indo longe demais. Diante da repreensão de Ronan, Maureia ficou ainda mais irritado quanto mais pensava nisso. Ele usou um golpe de cabeça repentino, batendo fortemente no queixo de Ronan, enquanto rugia em sua boca. Eu bati em você. O que você pode fazer? Ao ouvir isso, Ronan não foi mais educado e imediatamente começou a brigar com Maureia. Essa cena repentina deixou os dois ao lado atordoados. Depois de voltarem a si, eles correram apressadamente. Pare! Vocês dois! Parem de lutar! Depois de finalmente separar os dois, Ashel ficou completamente atordoado ao ver a cena à sua frente. Os dois que não podiam esperar para estrangular um ao outro agora podiam conversar pacificamente. Diretamente Ronan tirou 3 espadas e um cajado para Maureia verificar a qualidade. Mas Maureia estava muito confusa. Você precisa de 3 espadas sozinho? Ouvindo isso, Ronan explicou que preparou mais espadas. Deixado para uso, porque ele está muito ocupado com espadas. Maureia ficou em silêncio por um momento. Apenas apontou para uma das espadas pretas e disse, a qualidade dessas 3 espadas é boa, especialmente esta espada de ferro preto.
É uma arma que muitos cavaleiros famosos também estão procurando. Depois de falar, Maureia virou a cabeça e olhou para Shell ao lado. Ronan deixou este cajado porque você é um mágico valioso, certo? Que tipo de magia você usa? A Shell ficou um pouco feliz depois de ouvir isso e disse timidamente que ele só conhecia a magia da mente. A reação de Maureia de Wenyan foi extremamente forte. É realmente magia mental? Se você se sair bem, você pode até receber uma bolsa de estudos. A Shell está basicamente no controle. Então, Ronan, o que você planeja mostrar no teste de habilidade? Ronan estava um pouco confuso. Que tipo de tecnologia exibir? Wenyan Maureia explicou pacientemente. Se você quiser entrar em Philion, você deve participar de competições ou testes de habilidade. O chamado teste de habilidade é mostrar sua tecnologia aos professores. Geralmente os nobres mostram os segredos de suas famílias, enquanto a maioria dos voluntários da área de artes marciais. Eles escolherão exibir seus próprios métodos de combate mágico. Ronan ficou muito confuso depois de ouvir isso. Como um mago pode usar magia nesta idade? Maureia regalou os olhos e aplicou o poder mágico com o qual estamos familiarizados no combate. Isso não deveria ser o método de combate mais básico? Você nem sabe como sentir o poder mágico, certo? Ronan estava confuso. Sentir o poder mágico não é quase o mesmo que uma aura? Essa frase deixou Maureia completamente incapaz de se conter. Sinto como se estivesse popularizando o cálculo para uma criança de 3 anos. Depois de pensar sobre isso, Maureia pegou as 2 espadas curtas de Ronan e se preparou para realizar um treinamento especial para ele. Ronan e ele estavam cheios de falta de vontade. Afinal, ele tem 3 espadas, e ele reluta em quebrá-las. A este respeito, Maureia teve que garantir que ele pagaria 3 vezes o valor se o quebrasse. Mas antes disso, ele deve popularizar Ronan. Como todos sabemos, o poder mágico é a fonte abrangente de poder. Como o ar, é a energia natural que existe no mundo em todos os lugares. Mas nem todos podem usar magia. Para usar magia, você deve ser capaz de ver e sentir sua própria magia. Ou seja, a chamada magia de detecção. Embora o tempo necessário para entrar nesta fase varie devido aos métodos de cultivo pessoal e várias razões, como o talento, geralmente podem ser sentidas após cerca de 1 ano de cultivo. Voluntários que desejam entrar na Philion Academy devem ultrapassar esta fase e ser capazes de exibir habilidades com proficiência. Somente mostrando seus próprios métodos de uso de poder mágico eles terão a chance de bater a porta de Philion. E Ronan, você agora não consegue sentir o poder mágico. Você nem consegue distinguir entre poder mágico e aura. Você quer entrar no Philion desse jeito. Pode-se dizer que é uma fantasia. Embora a aura, de certa forma, seja uma forma de magia, a diferença entre as duas é abismal. Porque mesmo aqueles reconhecidos como gênios talentosos precisam de pelo menos 10 anos de trabalho duro para dominar a aura. Depois de ouvir a explicação detalhada de Maureia, Ronan entendeu um pouco. Ele costumava, no campo de batalha, encontrar oponentes assim. Essas pessoas afirmavam ser possuidoras de aura. Ronan não esperava que fossem existências tão incríveis. Embora fossem um pouco difíceis de lidar, no final só podiam se tornar almas sob sua espada. Antes que Ronan pudesse saborear isso em detalhes, ele ouviu Maureia dizer: a teoria está quase toda explicada, então vamos começar com exercícios práticos agora. Antes que as palavras terminassem, Maureia já estava usando magia, seu corpo como uma arma de combate, chegando na frente de Ronan. Essa velocidade fez com que Ronan não pudesse deixar de ficar alarmado, mas esse golpe repentino ainda foi facilmente bloqueado por Ronan, e então apenas um aceno de espada o repeliu com sucesso. Maureia também ficou atordoado. Ele originalmente queria terminar a batalha com um único movimento, porque ele não achava que um pirralho que nem entendia de magia pudesse se juntar a Philion. Em vez de deixar Ronan passar vergonha no campo de testes, era melhor deixá-lo reconhecer a realidade agora. Mas quem diria que ele seria suprimido por Ronan, que nem usava magia, aproveitando a lacuna da distração de Maureia. Ronan diretamente o repeliu 2,5 metros com uma espada. Sua força é muito boa, sem falar na magia. Você ainda tem muito talento no uso da espada. Contanto que você melhore o método de controle do centro de gravidade, haverá uma grande melhora. Enquanto falava, Ronan já estava levantando a cabeça para partir, e também pediu a Maureia para não esquecer sua promessa. Maureia, sentindo-se subestimado, ficou furioso. Você não deve pensar que ganhou assim, certo? No entanto, antes que ele pudesse dizer mais palavras duras, a espada curta em sua mão se transformou em inúmeros fragmentos.
Olhando para as costas de Ronan se afastando gradualmente, Maureia congelou no lugar. Que tipo de pessoa é esse cara? No dia seguinte, Ronan não só recebeu dinheiro suficiente para comprar 3 espadas, mas também recebeu de Maureia treinamento preparatório para o teste e inimigos importantes. Originalmente, Maureia queria orientá-lo e Ashel pessoalmente, mas a caravana tinha que ir para outras cidades para fazer negócios. Então ele só pôde se despedir mais cedo. Nos dias seguintes, Ronan passava todos os dias aprendendo conhecimento preparatório para o teste durante o dia. E à noite caçava feras mágicas para aumentar sua força física e adaptabilidade corporal. Logo, um mês passou rapidamente, e Ronan e Ashel finalmente chegaram à Academia Filion, que tanto desejavam. Olhando para o edifício magnífico como um palácio à sua frente, Ashel ficou completamente atordoado, soltando exclamações repetidamente. Ronan, no entanto, estava pensativo ao lado. Parece que aquele cara também está em Filion nesta época. Talvez eu possa encontrá-lo neste exame. Nesse momento, Ashel ao lado de repente esticou a cabeça, que por acaso era a alta torre em frente aos dois. Ao mesmo tempo, Balém estava se preparando para abrir a janela para respirar, mas no momento seguinte, um rosto humano aterrorizante apareceu em sua vista. Essa cena repentina assustou o leão e o pássaro, e então Bahrein, tremendo, abraçou o pássaro-man. Quem são vocês? Serão aqueles bastardos de Galinha e Orf de novo? Até Ronan erguer a pena em sua mão. Bahrein percebeu de repente. Então vocês são os benfeitores. Ronan também ficou um pouco surpreso. Eu não esperava que o dono do Pássaro-Man fosse um raro orc-leão e um professor famoso na Filion Academy. Após uma breve troca, Bahrein suspirou ao saber que Ronan e Ashel eram candidatos à admissão. Se eu soubesse antes que vocês eram candidatos, eu poderia ter escrito uma carta de recomendação para vocês, mas não se preocupem, benfeitores. Mesmo se eu falhar, eu tenho uma maneira de ajudá-los. Antes que ele pudesse terminar de falar, Ronan interrompeu suas palavras de azar. Então ele entregou o ovo deixado pelo Pássaro-Man, dizendo que foi Orf quem deixou antes de partir. Vendo a expressão de Bahrein se tornando cada vez mais animada ao receber o ovo, Ronan ficou muito confuso. Não deveriam nascer pássaros dos ovos? Bahrein balançou a cabeça. O ovo do Pássaro-Man é muito especial. O Pássaro-Man absorve o poder mágico inerente do ambiente ou objeto circundante antes de pôr ovos. Por exemplo, um ovo incubado em uma área de lava eclodirá em um pássaro de fogo com chamas por todo o corpo. Um Pássaro-Man nascido em um ninho de besta mágica terá a aparência de uma besta mágica. Portanto, às vezes, as criaturas que eclodem podem não ter nenhuma relação com os pássaros. Claro, também é possível inferir a aparência do Pássaro-Man incubado a partir do poder mágico que flui do ovo. Mas neste ovo de Orf, contém inúmeros tipos de poder mágico, fervendo como ferro fundido em um forno. Traduzindo, a partir da situação atual, é difícil dizer exatamente o que este ovo vai chocar. Ronan ficou chocado ao ouvir isso. Eu não esperava que um ovo tão pequeno tivesse tantas nuances. Não é à toa que é uma espécie fantástica lendária. Depois de pensar um pouco, Bahrein abriu a boca novamente com alguma hesitação, querendo confiar este ovo a Ronan. Ronan ficou muito surpreso com isso. Mas este ovo não deveria ser extremamente precioso? Bahrein não negou. Este ovo é de fato muito precioso. Afinal, o Pássaro-Man só pode botar um ovo em sua vida. Mas eu acho que já que Orf, ela deixou um ovo tão precioso para você, talvez ela tenha sentido algo. Orf me acompanhou por muitos anos. Eu quero respeitar os pensamentos da minha amiga, então espero que você possa cuidar bem dela. Ao ouvir isso, Ronan concordou imediatamente. Porque ela também estava muito curiosa sobre o que poderia eclodir deste ovo. Justamente quando Ronan se levantou para sair, ele foi parado por Bahrein. Eu sempre estive pensando em como retribuir sua gentileza. Já que este ovo foi entregue a vocês, então por acaso existe uma coisa muito adequada. Depois de falar, Bahrein pegou um pergaminho. Este pergaminho registra um lugar que pode ser útil para vocês. Depois de se despedir de Bahrein, Ronan chegou ao campo de teste de habilidades profissionais de artes marciais. Sentados à sua frente estão os 5 professores responsáveis pela avaliação. O ancião no meio é o diretor de Filion, o grande mago Kratite, e a mulher ao lado dele é a instrutora de construção, a ex-Kenshin, e Nabiroge. Só de estarem sentados ali, Ronan sentiu uma grande pressão. Depois de se acalmar um pouco, ele respeitosamente cumprimentou os professores presentes. Após uma breve troca de informações, os professores anunciaram diretamente o conteúdo da avaliação.
Este boneco de ataque mágico à sua frente é o seu oponente de hoje. Mostre suas técnicas para ele. Ao ouvir isso, Ronan desembainhou sua espada. Não tenho nada de especial para mostrar. É apenas um corte rápido. Assim que as palavras foram ditas, dois dos professores começaram a rir abertamente, sem disfarçar. Todos os anos há alguns teimosos que, apenas olhando para a aparência do boneco de ataque mágico, dizem coisas tão engraçadas. Você deve saber que a defesa do boneco de ataque mágico é suficiente para resistir a campos de energia e também possui uma função de auto-reparo rápido, sendo um produto de ataque mágico extremamente preciso. Até mesmo Shiwer Lipan, que é considerado o gênio mais forte das últimas gerações, só consegue deixar marcas de espada no boneco com dificuldade. O diretor ficou um pouco surpreso ao ouvir isso, mas estava ainda mais preocupado se Ronan se sentiria desanimado por causa do ridículo dos professores, mas no momento seguinte, as pupilas do diretor se contraíram bruscamente. Como essa criança pode ter tal aura nessa idade? Ronan, não muito longe, já estava se preparando, e então exerceu uma leve força em seus pés. Ele brandiu sua espada em direção ao boneco em uma velocidade extremamente rápida. Em apenas um instante, Ronan já havia completado o corte e então se curvou ligeiramente em direção à plataforma dos professores. Minha demonstração terminou. Assim que as palavras foram ditas, os dois professores começaram a zombar novamente. Eles não esperavam que ele realmente mostrasse apenas um corte comum. Não é muito bom dar uma nota para ele. Depois de dizer isso, o professor de cabelo amarelo olhou para o diretor ao lado, querendo perguntar a opinião do diretor. Mas descobriu que o diretor já estava boquiaberto, e Nabiroge ao lado pisou na plataforma dos professores, e no momento seguinte, correu em direção a Ronan. Sob os olhares chocados de todos, ele colocou sua espada diretamente no pescoço de Ronan. Diga-me com quem você aprendeu sua esgrima. O peito de Nabiroge subia e descia violentamente. Havia uma raiva reprimida em sua voz. Ronan estava um pouco confuso com suas ações. Aprender com quem? Não entendo o que você está dizendo. Então Nabiroge fez outra pergunta. Você viu meus movimentos agora? Ao ouvir isso, Ronan respondeu. Eu vi. Sua esgrima é muito poderosa. Você brandiu sua espada 3 vezes seguidas em menos de meio corte de espada. Ao ouvir isso, as emoções de Nabiroge se acalmaram um pouco. Exato. Assim como você acabou de demonstrar. Dizendo isso, o estilo de Nabiroge mudou repentinamente. Mas você, seu sujeito arrogante, ainda diminuiu deliberadamente a velocidade do último corte horizontal, para que não pudéssemos ver sua esgrima insignificante. O que você pensa que é este lugar? Ronan estava um pouco envergonhado, porque ele diminuiu a velocidade do último corte não por desprezo aos professores, mas por medo de que a espada não suportasse o golpe e ele ajustou sua força. Afinal, esta é a última espada em sua mão, mas olhando para Nabiroge extremamente furioso à sua frente, Ronan não explicou. Porque essa razão é realmente um pouco fraca. Diante dessa situação, o diretor não sabia o que dizer. Só conseguiu desviar o olhar constrangido, enquanto os dois professores que antes zombavam baixaram a cabeça, pois realmente não tinham visto nada. Após um breve silêncio, o professor Roger guardou a espada, o professor Juan voltou para a mesa, e quando Ronan pensou que tinha acabado, o professor Roger de repente se virou e o encarou. Eu mesmo vou te ensinar. O diretor ao lado ficou chocado ao ver o professor Roger retornar ao seu lugar emburrado. O que ele disse agora não soava como se já tivesse aceitado esse garoto como discípulo. Parece que eu também tenho que me animar. Obrigado, Ronan. Mas ainda temos uma última pergunta pública. Não há resposta certa para esta pergunta. Você só precisa responder de acordo com seus próprios pensamentos. O que você mais quer aprender vindo para Filion? Ronan ficou atordoado por 2 segundos e meio ao ouvir isso, e eventos passados continuaram a surgir em sua mente. Então ele respondeu com um olhar firme. Eu acho que deveria aprender como não me arrepender. Depois que Ronan foi embora, o reitor de repente começou a rir alto. Essa pergunta é um pouco difícil. Eu nem sei como ensinar. O professor de cabelo amarelo ao lado se aproximou e perguntou ao reitor o que havia acontecido. O reitor Venia não disse nada. Apenas olhou para o boneco de estudo de ataque mágico à frente. Todos seguiram seu olhar e viram que o boneco tocado pela palma de Ronan de repente apareceu rachado. Então houve um estrondo alto, e o boneco foi quebrado diretamente em 2 metades. Os 2 professores ficaram completamente chocados. Esta foi a primeira vez que o boneco de estudo de ataque mágico sofreu um dano tão grave, enquanto Ronan, que já havia saído da sala de exame, ainda estava pensando em tudo o que havia acontecido.
O ímpeto e as leis da espada do professor Roger o deixaram inesquecível. Mesmo antes de seu retorno, ele não tinha certeza se poderia vencer, ele pensava que já havia lutado em muitas batalhas. Mas ele nunca pensou que ainda estava longe. Pensando nisso, Ronan sorriu levemente. Parece que o general o enviou para Filion com razão. Ele está confiante de que será capaz de aprender muito aqui. Então Ronan caminhou confiantemente em direção à área de competição. Afinal, ele passou um mês inteiro memorizando desesperadamente os livros. Todos os pontos de conhecimento já foram memorizados de cor, mas Ronan se fechou após o exame. Maurey e Ashel ficaram um pouco confusos ao ver esta cena. Eu não te disse para ler todos os livros na sua mochila? Por que você só leu menos de 30% dos pontos de conhecimento? No começo, Ronan pegou apenas alguns livros para estudar. Mas ele estudou tão seriamente que esqueceu que ainda havia um monte de livros esperando por ele na mochila. Maureia ficou sem palavras. Ele não esperava que existisse esse tipo de tolo no mundo, mas vendo Ronan com o coração partido, Maureia não teve escolha a não ser confortá-lo repetidamente. O teste de habilidades é muito mais importante do que a competição. Com sua força definitivamente não haverá problema. Bem nesse momento, uma enorme matriz mágica apareceu do nada. Todos estenderam a cabeça para procurar seus nomes, e logo Maureia e os dois viram seus nomes. Ashel, 12º lugar no teste de habilidades profissionais de magia, 1º lugar na competição. Maureia, 9º lugar no teste de habilidades profissionais de artes marciais. 9º lugar na competição. Os dois que passaram no teste se abraçaram animadamente, suspirando que seus esforços finalmente foram recompensados. Além da excitação, Maureia virou a cabeça ansiosamente para olhar para Ronan, querendo perguntar o nome de Ronan, mas o que viu foi Ronan com o rosto pálido como a morte. Meu nome não está lá em cima. Os dois ficaram muito chocados ao ouvir isso. Você está brincando? Você não olhou atentamente? Ronan disse que já tinha olhado dezenas de vezes, sem deixar passar nenhum canto. Assim que as palavras foram ditas, uma explosão ensurdecedora soou repentinamente, e esta era precisamente a academia. Com base no tratamento preferencial para os 3 primeiros colocados em cada especialidade, a gloriosa ave imortal usa magia para anunciar suas pontuações. Com um grito da gloriosa ave imortal, uma bola de fogo realmente atingiu Ronan diretamente, até que a bola de fogo explodiu na frente de Ronan, revelando surpreendentemente sua pontuação. 1º lugar no teste de habilidades de artes marciais, Peter. 5.070º lugar, 2º lugar na classificação geral da especialidade. Maureia e o outro abraçaram Ronan com entusiasmo. Inesperadamente, você conseguiu o 2º lugar apenas com o teste de habilidades. Ronan também ficou muito surpreso. Não pude deixar de testar os olhos de alguns professores, mas de repente Ronan se lembrou de algo. Não é bom. Eu sou o primeiro colocado no teste de habilidades. Não significa que aquele cara perdeu para mim? Com o temperamento dele, ele definitivamente não vai deixar isso barato. Antes que Ronan pudesse escapar, uma voz fria veio de trás dele. Parece que você é o primeiro colocado no teste de habilidades desta vez. A pessoa que veio era Kenshin Shureli Pan do futuro, conhecido como a Estrela do Império. Ronan ficou um pouco nervoso. Ronan disse que ele reconheceu a pessoa errada porque Shureli Pan tem um espírito competitivo extremamente forte e nunca tolerará que alguém seja mais forte que ele. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Shureli Pan se contraíram repentinamente. Por que você está mentindo? Em resposta, Ronan apenas estendeu as mãos, determinado a não admitir. Você diz que eu sou o primeiro, então eu sou o primeiro? Tudo precisa de evidências. Shureli Pan soltou uma risada fria depois de ouvir isso. Então eu vou provar para você. Enquanto falava, a espada na mão de Shureli Pan apareceu, e com o som de cortar o vento, apunhalou diretamente o rosto de Ronan. Mas ainda foi bloqueado por Ronan. Esta é a evidência. Se você não é o primeiro colocado, você simplesmente não conseguiria reagir. Por favor, deixe-me ver o quão forte você realmente é. Ronan ficou um pouco zangado. Eu não esperava que esse lunático não tivesse mudado nem um pouco. Imediatamente viu Ronan pular para trás de repente, enquanto ao mesmo tempo virava seu pulso. 3 rajadas de energia de espada alquímica cortaram em direção a Shureli Pan. Embora enfrentando as 3 rajadas de energia de espada que atacavam simultaneamente, Shureli Pan ainda conseguiu bloqueá-las. Mas esta força poderosa fez com que seus dedos tremessem constantemente. Esta é a minha força, então mostre toda a sua força escondida. Assim como está agora, não é suficiente para me satisfazer.
Vendo os olhos de Shurelipan ficando cada vez mais ferozes, Ronan estava em apuros. É precisamente porque este cara é muito sério que eu não queria encontrá-lo. Se continuar assim, talvez ele até use sua aura. Com seu corpo atual, ele definitivamente não conseguiria aguentar. Pensando nisso, Ronan virou a cabeça e correu sem hesitar. Kenshin Shurelipan ficou furioso. O que você está fazendo? Como você pode mostrar as costas ao inimigo durante uma batalha? Mas Ronan não se importou com nada disso e correu diretamente para trás de Ashel, usando Ashel como um escudo humano de forma simples e direta. Vendo esta cena, Shurelipan não ousou mais atacar precipitadamente. Seu sujeito desprezível. Usar uma mulher como escudo? Você não merece ser chamado de cavaleiro. Ronan sorriu ao ouvir isso. Você não muda mesmo. Mesmo à beira da morte, continua seguindo seu suposto código de cavalaria, transformando a raiva em... Ronan cerrou os punhos. Aconselho você a cuidar do nariz de Shurripan. E mais um segredo, Ashel é um homem. O golpe doloroso deixou Shurripan momentaneamente cego. Quando se recuperou, abriu os olhos. Ronan já tinha arrastado Ashel para longe. De repente, a guarda de Filion chegou apressadamente. O guarda careca à frente ficou pasmo ao ver Shurripan ferido. Lord Shurripan, ouvimos dizer que o senhor brigou com alguém. Descreva a aparência da pessoa para nós. Nossa guarda começará a procurá-lo imediatamente. Ao ouvir isso, Shurripan tirou a poeira de suas roupas. Não precisam ser tão formais. Eu não sou mais filho de um duque. Sou apenas um estudante de Filion. E não se preocupem com isso. Foi apenas uma luta justa. Eu mesmo resolverei. De repente, o olhar de Shurripan se endureceu. Sua espada, feita do melhor mitril, estava rachada. Embora ele realmente achasse que Ronan era talentoso, não esperava que Ronan conseguisse fazer isso com uma espada comum. Shurripan sorriu aliviado, com os olhos cheios de admiração e fervor. Ronan, eu vou me lembrar de você. Na manhã seguinte, em uma floresta perto da capital, Ronan estava olhando para um mapa, verificando cuidadosamente a rota. Ashel, ao lado dele, parecia perturbado. Ronan, tem certeza de que isso é uma boa ideia? Ouvi dizer que o cara com quem você brigou ontem é o herdeiro da família Grancia, a mais importante depois da família real. Ronan disse que a preocupação de Ashel era desnecessária. Shurripan é apenas obcecado por esgrima, mas é uma boa pessoa. Ele tem sua própria fé e princípios. É um exemplo de nobre perfeito. Se ele realmente quisesse causar problemas, a essa altura, eles já estariam comendo o café da manhã na prisão. Depois de uma longa jornada, Ronan finalmente encontrou o lugar que o professor Baren mencionou. Um rio chamado Penal do Saim, um veio de mana extremamente valioso. Um veio de mana é formado quando a mana espalhada pelo mundo se acumula em um lugar por alguma razão. Apenas uma parte dessa mana transforma pedras comuns em pedras mágicas superiores. Ervas daninhas comuns podem se tornar tesouros raros. E por causa de seu valor inestimável, a maioria das pessoas quer se apropriar dele. Ronan estava surpreso que o professor Baren estivesse disposto a lhes dar algo tão valioso. Ashel, ao lado dele, sentiu a mana fluindo no ar e ficou chocado. Era a primeira vez que sentia uma mana tão vigorosa. Ele estava convencido de que, se usasse magia ali, poderia facilmente usar magias de alto nível que normalmente não conseguiria usar. Mas, incrivelmente, o ovo de Off que Ronan carregava estava emitindo uma luz brilhante. A velocidade de absorção de mana é incrivelmente rápida. De repente, Ashel pensou em algo. Ronan, você não acha que é um pouco habitual? De acordo com o professor Baren, o vento de mana aqui atrairia muitas espécies de fantasia e animais comuns, mas desde agora, não ouvimos um único som de animal. As palavras de Ashel despertaram Ronan como um balde de água fria, observando-o se levantar e respirar fundo. O nariz imediatamente capturou um leve cheiro de sangue. Ronan esfregou as têmporas, seu tom muito impotente. Por que os problemas o seguem aonde quer que ele vá? Ashel, encontre um lugar para se esconder primeiro. Eu sinto cheiro de sangue. Com certeza, no momento seguinte, um espadachim de Vudan, brilhando com mana, atirou rapidamente das profundezas do espírito secreto. Vendo que o espadachim estava prestes a acertar, os olhos de Ronan brilharam intensamente, com a mão de Ronan levantando e a espada caindo. O espadachim de U foi instantaneamente cortado em duas espadas. Olhando para a aparência do espadachim, Ronan de repente pensou em algo. Uma vez, sua equipe teve um membro de Caribru. Ronan aprendeu muito sobre Caribru com ele.
Este tipo de espadachim especial é usado apenas por membros da classe On que caçaram furtivamente com sucesso mais de 100 vezes, enquanto os poucos caçadores que testemunharam tudo estavam cheios de erros. Qual é a situação daquele cara? Ele realmente cortou todos os espadachins com uma única espada, antes que pudessem discutir contramedidas. Ronan já estava correndo em direção a eles. Os dois pequenos dragões só podiam pensar em uma maneira de mantê-los lá primeiro, e então viram Ronan parar e gritar para a multidão. Não se mova, eu sou um aliado. Essas palavras deixaram vários caçadores furtivos atordoados. Que besteira você está dizendo? Vendo que eles estavam desconfiados, Ronan continuou, eu sou o mais jovem cão de caça de damas de Butch, Ayayut. Depois de ouvir isso, algumas pessoas voltaram a se juntar, mas o Purple Hair ainda estava desconfiado. Como um pirralho sem pelos poderia estar no mesmo nível que ele? Ronan imediatamente revelou um sorriso provocador, com um pouco de preguiça. Só porque você não pode fazer isso não significa que os outros não podem. Se você não acredita em mim, pode perguntar ao lobo selvagem de sua tecelagem. Depois que Purple Hair ouviu isso, ele prometeu amarrar o casaco de Ronan. Você está procurando a morte? Vendo a colisão, outros membros se uniram para separá-los. Acalme-se. Afinal, esse cara realmente sabe muitas informações internas que só nós conhecemos. Acho que ainda devemos confirmar com o capitão primeiro. Se for verdade, causar conflitos com outras tecelagens não será bom. E a briga de algumas pessoas também alarmou o capitão não muito longe. Não pedi que vocês ficassem quietos e vigiassem os arredores? Por que está tão barulhento? Sob a pressão pertencente ao lobo selvagem, todos não ousaram movê-lo. Purple Hair rapidamente caminhou em direção a Baldnan e contou o que aconteceu agora em detalhes. Depois que Baldnan ouviu isso, seu rosto ficou sombrio. De acordo com as regras, este é o território de nosso ramo de Germilai. O que você está fazendo aqui? Depois de ouvir isso, Ronan de repente riu. Desculpe, eu não sei muito bem. Afinal, eu não sou Ayayut. Antes que as palavras caíssem, a espada na mão de Ronan foi desembainhada novamente. Os 4 caçadores furtivos ao lado dele fecharam os olhos instantaneamente. A expressão de Baldnan mudou drasticamente quando ele viu a colisão e ele rapidamente estendeu a mão para sacar a espada em sua cintura. Mas Ronan não lhe deu chance de reagir, avançou rapidamente e outra luz fria brilhou. Zimal entregou o mapa desenhado para Ronan e disse trêmulo, você prometeu que pouparia minha vida. Você certamente cumprirá sua promessa, certo? Ronan não falou, mas respondeu com ações. Claro que não, eu costumo dizer uma coisa e fazer outra. No entanto, quando Ronan estava prestes a se virar para retornar à cidade, o ovo na bolsa de repente tremeu violentamente. Antes que Ronan pudesse abrir a bolsa para inspecionar cuidadosamente, a Shell, ao lado dele, de repente ficou pálido. Apontando o trêmulo para a distância, viu-se que o sangue vermelho escuro ao lado dos corpos das criaturas caçadas por Cariburu estava incrivelmente uniforme. Estava levantando o voo do chão. No segundo seguinte, o sangue espalhado. Na verdade, reuniu-se em uma onda de sangue torrencial, correndo em direção a eles. Ronan imediatamente apertou sua espada longa, assumindo uma postura de batalha. Mas o ovo em sua cintura de repente saiu da bolsa, correndo direto para o centro da onda de sangue, absorvendo avidamente a energia do sangue. Essa cena bizarra encheu Ronan de dúvidas, mas ele tinha certeza de que a criatura chocada deste ovo não era nada simples. Até que a onda de sangue foi completamente absorvida, as rachaduras na casca do ovo se espalharam rapidamente. Ronan não conseguiu se conter e se aproximou ansiosamente. Mas foi atingido no nariz por uma força rápida. Quando ele voltou a si, viu uma estranha criatura toda preta à sua frente. Os dois olharam para a aparência peculiar da criaturinha com rostos cheios de diferença, sem saber onde Ofe havia absorvido energia. Ronan estendeu a mão hesitantemente. A criaturinha realmente esfregou a ponta de seu dedo com a cabeça facilmente. Considerando que seu belo rosto havia sido atingido, Ronan ainda murmurou fingindo estar zangado. Embora você seja muito fofo, sua maneira de cumprimentar é muito exagerada, certo? Você simplesmente ataca. Assim que as palavras saíram, um círculo mágico se condensou no topo da cabeça da criaturinha. Sob a cobertura da luz positiva, o inchaço no rosto de Ronan desapareceu instantaneamente. Ronan ficou surpreso e encantado. Não esperava que esse cara também conhecesse magia de cura? E Ronan estava prestes a chamá-lo de Cheetah. A criaturinha de repente pareceu solene e correu para uma direção. Vendo isso, Ronan ficou um pouco surpreso.
Não esperava que essa criaturinha tivesse uma capacidade de percepção tão forte logo após o nascimento, e o que Cheetah estava perseguindo era o sobrevivente de Cariburu, Balrus. Esse cara só foi ao banheiro, voltou e descobriu que seus companheiros de equipe tinham todos recebido um almoço, se escondeu atrás de uma árvore e testemunhou todo o processo de incubação do ovo, e correu com medo. Como resultado, ele tropeçou em uma raiz de árvore não muito longe, e Cheetah imediatamente correu para frente, absorvendo constantemente sangue de suas feridas. Isso assustou Balrus, que implorou por misericórdia. Felizmente Ronan chegou a tempo de parar Cheetah. Mas Ronan não tinha intenção de atacá-lo. Em vez disso, perguntou com alguma preocupação: Balrus, você não está ferido, está? Balrus levantou a cabeça abruptamente, com um rosto cheio de pavor. O serviço de Tony está bem. Mas como você sabe meu nome? Antes que as palavras caíssem, Ronan já havia colocado sua espada longa em seu pescoço. Você não precisa saber disso. De qualquer forma, estou feliz em te ver. Acontece que Balrus se separou de Cariblu na vida passada. Aquele que se juntou ao seu time. Ronan sorriu. Este falante amigo Cariblu. Eu tenho algo que preciso da sua ajuda, mas você tem que saber que eu não estou te pedindo um favor. Ao ouvir isso, Balrus imediatamente fez um barulho alto e selvagem. Apressadamente disse que contanto que ele poupasse sua vida, ele faria qualquer coisa. Depois de acalmar Balrus, Ronan levou a Shell de volta ao leito mágico. O professor Baren disse que a água da nascente do leito também é muito preciosa. Ele vendeu uma garrafa de água da nascente e planejou perguntar sobre o preço. Para a surpresa de Ronan, o pai de Maureen estava disposto a comprar por 20 moedas de ouro por garrafa, o que deixou Ronan muito feliz. Ele pode facilmente alcançar a liberdade financeira com a água da nascente. No caminho, a Shell não pôde deixar de fofocar e perguntou o que Ronan planejava fazer com o dinheiro. Afinal, Ronan é o segundo colocado. Não só pode isentar totalmente as taxas de matrícula, mas também receber uma bolsa de estudos considerável todos os anos. Ronan pensou pensativamente depois de ouvir isso. Acontece que a cerimônia de matrícula é em alguns dias. Eu quero trazer minha irmã para a cidade. Logo, a irmã de Ronan, Elir, foi levada para a cidade. E a primeira coisa que Elir fez ao ver Ronan foi perguntar ansiosamente a Ronan se ele havia feito algo ilegal. Afinal, a carruagem que Ronan enviou para buscá-lo era muito luxuosa. Ronan sorriu e disse à irmã para não se preocupar. Então ele puxou sua irmã para várias lojas de roupas nobres para comprar. Elir olhou para as roupas tão magníficas com algum pavor. Eu sei que você ganhou algum dinheiro recentemente. O pequeno finalmente cresceu. Então ele ficou animado e ficou de guarda na porta, correndo para fora da porta. Pessoal, venham dar uma olhada. Veja como meu irmão é uma boa criança. Depois de comprar todas as roupas da loja, Ronan planejou levar sua irmã para comer até estourar. Mas ele ficou atordoado ao abrir a porta. Vi Shirley parado na porta perguntando por que ele passou tanto tempo aqui. Ronan se assustou com o repentino aparecimento de Shirley. Como você está aqui? Você é um stalker? A este respeito, Shirley disse que ele estava aqui apenas para pegar seus novos acessórios. Ele coincidentemente encontrou Ronan no caminho e estava apenas esperando por ele. Ronan ficou sem palavras ao ouvir isso. Isso não é perseguição? Não me force a te bater quando estou mais feliz. Shirley também apertou o cabo de sua espada sem mostrar fraqueza. Isso é exatamente o que eu quero. Justo quando os dois estavam à beira de uma briga, Elir de repente ficou na frente de Ronan. Ronan, eu não te disse para ser educado quando fala? Ronan ficou um pouco envergonhado. Irmã, você entendeu errado. Foi aquele idiota atrás de você quem começou a briga primeiro. Mas minha irmã balançou o dedo com uma cara séria. Você está satisfeito agora? Atreva-se a revidar depois de cometer um erro. Depois de repreender Ronan, Elir conversou sobre o bordado ao lado de sua orelha. Shirley entrou em pânico instantaneamente, e um rubor apareceu involuntariamente em seu rosto, e seu coração batia como um trovão. Este coração, que só era obcecado por alquimia, teve seu ritmo perturbado por uma mulher pela primeira vez. Então viu Shirley gaguejar e dizer: Elir não fez nada de errado. Ela era muito imprudente. Elir ficou muito feliz ao ouvir isso. Apertando a mão de Shuripa animadamente, não esperava que você fosse tão generoso. Tenho muita sorte de Ronan ter um amigo como você. Esse movimento repentino fez com que o cérebro já em pânico de Shuripan desligasse instantaneamente, e ele sentiu que até respirar era um pouco difícil. Huang Man pegou uma placa de identificação de ouro puro.
Sinto muito por interromper o tempo que vocês dois irmãos estão passando juntos. Esta é a placa de identificação da nossa família. Pode ser usado em todos os lugares do Império. Considere isso meu pedido de desculpas. Até minha espada quebrou da última vez. A espada de Ronan também não deve estar em boas condições. Se vocês quiserem comprar espadas, podem ir à grande oficina mais interna no lado oeste da rua da oficina. Já tem 500 anos de história, embora seja difícil para as pessoas comuns entrarem, mas com esta placa de identificação, vocês podem entrar e sair sem impedimentos. Depois de terminar de falar, Shuripan fugiu envergonhado, e Ronan ao lado estava um pouco duvidoso da vida. Incapaz de dizer uma palavra, apenas porque esta placa de identificação é suficiente para comprar uma pequena cidade. Este é realmente o Shuripan que ele conhecia? Logo depois, a cerimônia de admissão começou oficialmente, e o diretor Karati subiu ao palco e disse em voz alta: Bem-vindos a todos os gênios da 791ª turma, a cerimônia de admissão começa agora. Em seguida, houve um discurso incrivelmente longo, o que fez Ronan bocejar incontrolavelmente, mas neste momento, o diretor estalou os dedos. O céu se abriu instantaneamente e apareceu uma fenda espacial roxa, acompanhada por um flash de luz forte. Todos foram teletransportados para uma arena, e antes que todos pudessem se recuperar, ouviram o reitor dizer: Então agora vamos para o último item da conferência, a reunião de veteranos e novatos. E a chamada reunião é uma atividade especial exclusiva da Academia Fei Lai Yang. O primeiro e o segundo lugar dos calouros do primeiro ano podem, entre os 4 primeiros do segundo ano, designar qualquer pessoa para um treinamento prático individual, embora os calouros tenham o direito de recusar, mas Ronan não pretende desistir. Porque ele quer aproveitar esta oportunidade para dizer à irmã que ele já tem força para se proteger e que não é intimidado lá fora. Pensando nisso, Ronan olhou para o diretor, indicando que, se possível, ele gostaria de desafiar todos os 4 veteranos ao mesmo tempo. Assim que essas palavras foram ditas, todos os professores no palco ficaram atordoados. Os olhos de vários veteranos estavam cheios de choque e raiva, e o diretor rapidamente olhou para Nabi Roger ao lado, perguntando se ele concordava com o pedido de Ronan. Nabi Roger apoiou fortemente isso, apenas siga o que ele disse, afinal, o maior princípio de Fei Lai Yang é que a força é suprema, e eu agirei a tempo se a situação sair do controle. Depois de pesar os prós e os contras, o diretor finalmente concordou com o pedido de Ronan, mas o rosto da irmã na arquibancada estava cheio de preocupação, pedindo a Ronan que desistisse rapidamente se sentisse que algo estava errado. Ronan acenou com a mão para o diretor, indicando que ele não precisava se preocupar, e com a ordem do diretor, aquelas 4 figuras se transformaram em uma imagem residual e correram para cima primeiro. Ronan se curvou e mal conseguiu desviar, com uma expressão um tanto diferente no rosto. A velocidade desse cara é várias vezes maior do que a de Maureia, que usa a lei de combate de magia. Antes que ele pudesse pensar mais, Dilina também atacou com 2 adagas. Ronan bloqueou com sua espada. A lança de Cullen apunhalou seus pontos vitais como uma cobra venenosa. Vendo que Ronan não conseguia se esquivar, ele rapidamente levantou sua espada para bloquear, mas essa força poderosa, na verdade, fez Ronan recuar vários metros. Antes que ele pudesse se levantar, Bron atrás dele já havia levantado uma espada gigante da altura de uma pessoa. Ronan, por que você fez essa escolha? Originalmente, eu queria lutar com você de forma justa. Enquanto falava, ele cortou a espada com todas as suas forças. E os outros 3 já estavam prontos para os ataques subsequentes. Esses ataques sucessivos fizeram Ronan continuar a resistir. O nível de cada pessoa separadamente é muito alto. A cooperação também foi extremamente tácita. Então sua figura desapareceu repentinamente na frente dos 4. Todos os ataques de várias pessoas falharam. Justamente quando os 4 estavam diferentes, Ronan correu para cima em uma velocidade extremamente rápida, sua figura se movendo entre os 3 como um fantasma. Um golpe pesado foi desferido em cada um dos 3. Vendo que ele era o único que restava, Bron animadamente pegou sua espada e correu para cima. Mas no momento em que Ronan balançou sua espada, ele realmente viu a figura do professor Roger vagamente. Quando ele voltou a si, a espada gigante em sua mão já havia sido quebrada por Ronan. A cena primeiro caiu em um silêncio mortal, e então houve aplausos trovejantes. Ninguém poderia imaginar que um calouro da classe de habilidades venceria sozinho os 4 primeiros do segundo ano, e os 4 derrotados ficaram parados, questionando suas vidas. Ronan não se importou com isso.
mas lançou um olhar para sua irmã nas arquibancadas. Vi sua irmã agarrando animadamente o braço de um transeunte ao lado dela, gritando em voz alta: "Você vê que aquela pessoa é meu irmão." Depois de pensar um pouco, Ronan foi até os 4 que estavam questionando suas vidas e fez uma reverência profunda de 90 graus. "Senhores, vocês trabalharam duro. A força dos senhores excedeu minha imaginação. Graças a vocês, pude aprender muito nesta troca. Muito obrigado por me aceitarem." O desafio de um júnior insensato. Espero que todos os senhores possam esquecer minha indelicadeza hoje. No futuro, por favor, me orientem mais. Maureia e Ashel, que viram esta cena abaixo do palco, ficaram pasmos, suspeitando que Ronan havia tomado o remédio errado. Vários senhores também se entreolharam. Eu não sei o que dizer. E Brão, que estava extremamente triste agora, de repente se levantou. Eu não esperava que esse júnior não fosse apenas ridiculamente forte, mas também tão educado. Então ele ergueu a mão de Ronan. "Você não precisa ser tão humilde. Você nos venceu com sua força de forma justa. Então você pode ter certeza, porque este é o princípio de Filion." Ronan riu. Agora, não apenas provou com força real que ele poderia se proteger, mas também mostrou discretamente o senso de proporção para lidar com as pessoas. Minha irmã certamente não terá que se preocupar com ele o dia todo. Com certeza, a irmã nas arquibancadas já estava em lágrimas, sentindo que Ronan de sua família realmente havia crescido. E no canto das arquibancadas, uma mulher de cabelo roxo olhou para Ronan com um sorriso significativo no rosto. Que cara interessante. À noite, o salão de banquetes da Academia Filion estava iluminado. Ashel ficou tão surpreso com a cena luxuosa à sua frente que não conseguiu fechar a boca. Maureia não se importou. Pegando uma coxa de cordeiro assada e brilhante, ele a enfiou na boca. Vendo Ronan chegando atrasado, Ashel perguntou se Ronan já havia se despedido de sua irmã. Ao ouvir isso, Ronan assentiu. Antes de ela partir, ela me instruiu em todos os tipos de coisas. Levei algum tempo para deixá-la tranquila. Para garantir, também enviei Sita para protegê-la. Depois de dizer isso, Ronan pegou uma coxa de frango, pronto para se banquetear. Mas então Shirley Pan apareceu sinistramente atrás dele. "Você realmente consegue comer agora, Ronan?" Ronan ficou pálido de medo. "Você é assustador. O que você quer?" Shirley Pan tirou um pequeno caderno do bolso. Com uma expressão séria, ele disse: "Só estou aqui para confirmar uma coisa importante. Posso perguntar onde fica a cidade natal da senhorita Eliel? Como está a estrada de volta? O trabalho de segurança lá é perfeito? Os bandidos aparecem com frequência?" Ronan ficou pasmo. "Isso é o que você chama de importante?" Ao ouvir isso, a expressão de Shirley Pan ficou sombria. "Claro que é importante. Acho que você deve ter enviado guardas para protegê-la de perto, ou pelo menos contratado um grupo de mercenários. Caso contrário, você é pior que os criminosos de Rodelan." Ronan explodiu instantaneamente. "Eu enviei um cara mais confiável do que um grupo de mercenários. Contanto que um dragão voador não apareça de repente, a segurança da minha irmã não será um problema, então você não precisa se preocupar." Mas Shirley Pan congelou de repente, gotas finas de suor frio escorrendo pela testa. "Isso não significa que se um dragão voador aparecer, a senhorita Eliel estaria em risco?" Ronan estava sobrecarregado. "Você está louco, chega. Por que você tem que se preocupar com os negócios da minha irmã? Ela é minha irmã. O que isso tem a ver com você?" Essas palavras deixaram Shirley Pan momentaneamente sem palavras. Ele ficou parado, sem conseguir falar. Justamente quando a atmosfera estava estranha, uma voz risonha interrompeu. "Que cena interessante. Nunca pensei que o lobo selvagem da família Grancia seria tão barulhento." Shirley Pan olhou para trás. Uma expressão de desgosto apareceu em seu rosto. "Por que você está me procurando de novo?" A pessoa que chegou foi Elebert, o primeiro colocado na especialização em magia. "Não me entenda mal, não estou aqui para procurá-lo, porque agora só estou interessado em Ronan." Ao ouvir isso, Shirley Pan respirou aliviado. Parece que Ronan despertou seu mau gosto. "De qualquer forma, já disse o que tinha para dizer, fique à vontade." Enquanto falava, ele se virou para sair, mas depois de alguns passos, Shirley Pan virou a cabeça novamente. "Ronan, acho que seria mais seguro enviar a guarda da nossa família." As veias no rosto de Ronan latejavam. "Eu imploro, suma daqui." Vendo Shirley Pan partir, Aelebert tirou um broche roxo e entregou a Ronan. "Estou aqui para fazer uma proposta." As pupilas de Ronan encolheram drasticamente enquanto olhava para o broche em sua mão. Por que o general Adel da vida anterior também lhe deu um broche idêntico?
É preciso saber que a família Arcalucia e a família Grancia de Churlipan, este broche se tornaram os dois pilares do império. Ao contrário daqueles aristocratas que valorizam a linhagem, a família Arcalucia sempre defendeu a promoção do talento acima de tudo. Eles dão uma oportunidade a talentos promissores. E o símbolo desta oportunidade é o broche na mão de Ronan neste momento. Acredito que você saiba o que isso significa. Espero que você possa fazer uma escolha sábia. Afinal, uma fera que passa muito tempo em um rebanho de ovelhas, mais cedo ou mais tarde, se tornará uma ovelha dócil, e o tempo voa até o primeiro dia de aula. Esta academia, cujo credo é a supremacia da força, demonstra a diferença de níveis desde a distribuição de alojamento, sendo alocado em cabanas de madeira tortas nos cantos da academia. Entre eles, não faltam garotas de famílias nobres, que geralmente choram muito no primeiro dia, e os professores só podem explicar pacientemente a elas. A única maneira de sair daqui é estudar muito, caso contrário, você ainda morará aqui no próximo semestre. Enquanto os 10% melhores alunos, incluindo Ronan, receberam uma vila cada, que só pode ser descrita como opulenta, e sua luxúria fez Ronan respirar fundo. Enquanto Ronan inspecionava os quartos da vila, um documento na mesa chamou sua atenção, era o formulário de inscrição para os cursos de Filion. Ronan selecionou todos esses cursos, e depois de fazer tudo isso, os cantos de sua boca não puderam deixar de se curvar, pois ele já estava ansiando por uma vida plena no futuro. Mas essa expectativa se despedaçou no dia seguinte, quando ele viu o professor olhando para ele com uma expressão séria no campo de treinamento do curso básico de esgrima. Aluno Ronan, você não precisa mais vir a esta aula. Ronan ficou imediatamente atordoado. Quanto tempo o professor está dando aula? O professor Wenyan de repente começou a rir. Isso também é o que eu queria dizer. Em apenas um momento, você já aprendeu todos os movimentos da esgrima imperial e pode executá-los perfeitamente. Se você ficar aqui, outros alunos duvidarão da vida. Depois de falar, o professor lhe deu o primeiro certificado de aprovação. Posteriormente, seja o curso prático de esgrima ou o curso prático de caça de feras mágicas, ele passou em todos os cursos sem exceção. Ronan, que não tinha nada para fazer, sentou-se à beira do riacho da academia pensando na vida. Depois de não saber quanto tempo se passou, Lamb Roger apareceu de repente ao lado dele. Não deveria estar na aula a esta hora? O que você está fazendo sentado aqui? Antes que Ronan pudesse falar, ele de repente riu levemente. Acho que sei. Você deve ter terminado todos os cursos. Ronan suspirou. Eu pensei que Filion seria incrível. Isso é muito diferente do que eu imaginava. Lamb Roger não refutou. Afinal, este jovem só tinha visto sua esgrima única uma vez, e poderia imitá-la em cerca de 70 a 80%. O talento é realmente incrível. Então Lamb Roger tirou a espada de seu corpo, como um membro do corpo docente de Filion. Eu não gosto de ouvir você dizer isso. Dizendo isso, ele entregou a espada em sua mão para Ronan. Deixe-me dar uma boa aula. Justamente quando Ronan estava em dúvida, uma aura de espada envolta em magia passou rapidamente pelo lado de sua orelha. No segundo seguinte, o lago atrás dele explodiu repentinamente, e uma parede de água de dezenas de metros de altura se ergueu com um estrondo, o poder do detentor. Enquanto dizia isso, Lamb Roger sacou lentamente sua espada e, apenas com um golpe casual como agora, dividiu todo o lago ao meio. O poder era dezenas de vezes mais forte do que agora. Ronan estava cheio de espanto, obviamente a mesma postura, a mesma força. Mas por que a diferença é tão grande? Ele sempre pensou que as armas eram apenas um consumo, olhando para sua expressão atônita. Lu Jia curvou os lábios com satisfação. Acho que você sabe o que está faltando agora, embora pareça que você não consegue usar magia. Mas acredito que um dia você dominará a magia. Ronan ergueu a cabeça abruptamente depois de ouvir isso. Suas aulas não são abertas apenas para alunos do segundo ano ou superior. É verdade, mas vou solicitar à academia uma permissão especial para você, mas há uma condição para você vir às aulas. Isso significa que você deve encontrar uma arma decente. Então Ronan levou a Shell diretamente para a ferraria mencionada por Churlipan. Mas olhando para a pequena casa dilapidada à sua frente, as pessoas não podiam acreditar que esta seria a ferraria que a família Grancia costumava frequentar. Quando Ronan e os outros entraram, estava vazio por dentro. Quando os três estavam em dúvida, uma grande mão peluda abriu a porta da sala e, em seguida, um lobisomem de 2,5 metros de altura ficou diante deles com raiva, perguntando o que eles estavam fazendo ali. Ronan imediatamente pegou a placa de identificação da família Grancia, indicando que ele estava lá para encontrar uma arma.
Mas o lobisomem bocejou despreocupadamente. Não fazemos negócios com pirralhos aqui. Vocês podem vazar. Enquanto dizia isso, seus olhos de repente se fixaram em Ashel. Mas é bom que eu esteja com fome agora. Contanto que você esteja disposto a me dar um dedo do braço desse cara. Eu posso considerar recebê-los. Isso assustou Ashel atrás dele no segundo seguinte. Uma armadura transparente que exala uma leve luz azul apareceu lentamente. Vendo que a mão de Ronan segurando a espada estava mais apertada, a expressão do lobisomem mudou instantaneamente. Mal-entendido. Tudo isso é um mal-entendido. Esta é a regra da nossa ferraria. Os convidados que vêm pela primeira vez devem primeiro passar por um teste de força. Por acaso, também quero testar o efeito da minha armadura transparente, por isso provoquei deliberadamente. Embora essa razão seja um pouco ultrajante, Ronan sentiu que esse cara não estava mentindo, então guardou a espada. Sugiro que você ainda jogue esse conjunto de processos ao meio-dia no futuro. Então o lobisomem mudou sua aparência arrogante anterior e sorriu para pedir desculpas a Ashel. Desculpe, pode ter assustado você, mas pode ficar tranquilo, eu não como pessoas. Meu nome é Didivei, sou o segurança desta ferraria. Este é apenas a entrada da nossa ferraria. Agora deixe-me levá-los para a loja de verdade. Então Didivei levou algumas pessoas para dentro e pressionou fortemente um botão embutido na junta de tijolo. Acompanhado por um estalo, o estrondo das engrenagens girando constantemente veio do subsolo, e a laje de pedra sob os pés de várias pessoas de repente tremeu violentamente. Em seguida, todo o solo os carregou e afundou rapidamente. Inesperadamente, uma cidade subterrânea está escondida aqui, e esta é a melhor e maior ferraria da capital subterrânea? Didivei deu um tapinha no peito. Já que Ronan, você passou no meu teste, definitivamente serei responsável por levá-lo para dar uma boa olhada. Não para ver esta cidade subterrânea, mas para ver os artesãos mais excelentes de todo o Império em breve. Didivei levou Ronan e os outros para a ferraria mais interna da cidade subterrânea. O velho na loja que estava balançando o martelo é o lendário artesão Duran com 400 anos de experiência em forjamento. Depois de ouvir o movimento de Didivei, Duran parou o martelo na mão. Eu não esperava que você trouxesse 3 pessoas de uma vez. Isso significa que um dos clientes tem força suficiente, certo? Didivei endireitou a coluna imediatamente depois de ouvir e apontou para Ronan atrás dele. Claro, a força desse garoto definitivamente vai te surpreender. E Duran obviamente não acreditou ao ver a aparência jovem de Ronan. Palavras vazias não são prova. Acontece que forjar uma espada requer combinar as características do espadachim. É melhor deixá-lo mostrar suas habilidades para pesar. Embora Ronan estivesse um pouco confuso, ele ainda desembainhou a espada de ferro preto em sua cintura sem dizer uma palavra, mas a expressão de Duran mudou instantaneamente quando viu a espada de ferro preto. Essa sucata também pode ser considerada uma arma? Assim que as palavras foram ditas, ele de repente estendeu a mão para pegar a espada de ferro preto. Então ele ergueu o martelo e bateu com ele. A espada de ferro preto quebrou em 2 pedaços no local. Você sempre chamou esse lixo de arma e carregou com você? O rosto de Ronan ficou preto instantaneamente. Esta era a arma mais confortável que ele escolheu entre centenas de espadas. Velho, você sabe o que está fazendo? Mas Duran apontou para as espadas não muito longe na loja despreocupadamente. Você pode escolher qualquer uma que eu vou te dar como presente de boas-vindas. Posso garantir que qualquer uma dessas espadas é dezenas de vezes mais forte do que sua espada quebrada. Ao ouvir isso, Ronan ficou surpreso. Ele virou a cabeça para olhar para Didivei ao lado dele e viu a outra parte acenando para ele. Ele não estava se preparando para ser educado novamente. Ele escolheu uma espada de mitril brilhante na pilha de espadas. Embora Ronan realmente tenha sentido algo diferente no momento em que pegou a espada. Mas ele ainda estava um pouco desconfiado. A diferença pode ser tão grande? Então Ronan olhou para Duran hesitante novamente. A voz carregava um pouco de tentativa. Você primeiro garante que eu não terei que compensar, não importa o quão grande seja o dano que eu cause. Duran acenou com a mão e disse em um tom muito direto. Apenas use sua esgrima mais forte. Eu não quero que você compense por quaisquer perdas. Depois de receber a promessa, Ronan segurou levemente o punho da espada de mitril. A técnica de espada que o professor Roger exibiu ontem apareceu em sua mente. As pupilas de Duran, que viu essa cena, encolheram repentinamente. O impulso da espada no corpo de Ronan tinha vagamente uma pitada da sombra de Roger. Na ponta dos dedos, a luz da espada foi repentinamente revelada. Acompanhado por um estrondo estrondoso, a parede da forja foi explodida em pedaços no local.
Uma fenda de 100 metros de comprimento foi aberta no chão. Ronan e Durão ficaram atordoados no local, ambos estupefatos. O tom de Durão não tinha o desdém anterior. Eu disse que você não precisa compensar, então você não precisa se preocupar, mas tenho uma pergunta. Você é um discípulo de Roger? Ao ouvir isso, Ronan ficou repentinamente surpreso. Você também conhece o professor Roger? Durão assentiu com um pouco de satisfação no rosto. Claro, eu não vejo um gênio da esgrima como você há quase 100 anos. Depois de falar, Durão franziu a testa novamente, mas sua força é muito forte e também é um problema. Não é fácil fazer uma bainha adequada para você. Afinal, mesmo a espada de Mithril, que é conhecida por sua dureza, não aguenta suas reviravoltas. Materiais comuns não conseguem suportar sua força. Você tem que usar ouro e ferro da melhor qualidade ou materiais especiais. Assim que as palavras foram ditas, os olhos de Ronan se iluminaram repentinamente e ele rapidamente começou a palpar seu corpo. Então, Ronan tirou a casca do ovo de Sita e entregou para ele. Este é o ovo de uma ave de rapina. Pode-se dizer que é a coisa mais dura que já vi. Talvez você possa usá-lo como material. Durão pegou a casca do ovo e começou a batê-la imediatamente. Mas alguns golpes depois, Durão ficou chocado, porque o martelo feito de mel de azeite não conseguia deixar um traço na casca do ovo. Os olhos de Durão brilharam instantaneamente, agarrando a casca do ovo e olhando ansiosamente para Ronan. Eu não esperava que existisse esse tipo de material neste mundo. Eu realmente posso usá-lo para forjar? Ao ouvir a resposta afirmativa de Ronan, Durão imediatamente ficou radiante e garantiu, batendo no peito. Você pode vir buscar a espada em meio mês. Eu definitivamente vou fazer a melhor espada para você em toda a terra. Ronan sorriu satisfeito depois de ouvir. Então ele se preparou para voltar com Maureia, mas Durão o chamou. Vocês dois entraram com o VIP. Já que vocês também estão aqui, não podem voltar de mãos vazias. Vocês podem procurar outros ferreiros para fazer armas para vocês. Contanto que digam que fui eu quem indicou, eles naturalmente não os negligenciarão. Enquanto falava, Durão começou a balançar o martelo na mão. Embora eu queira levá-los lá pessoalmente, sinto muito. Agora minha cabeça está cheia de como refinar este material. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. E com o som de batidas. O rosto de Durão ficou vermelho. O som de bater neste material é tão excitante. Me desculpem. Ronan e os outros três ficaram pasmos. Não é à toa que Didivei disse no caminho que a personalidade de Durão era um pouco estranha e pediu para que eles não se importassem. Então Ronan levou Maureia e Ashel para procurar um bom ferreiro. Xuanwu hesitou em escolher os melhores materiais. Ronan realmente não se importou com isso, porque com o cartão de identificação dado por Xirlipan, todas as despesas aqui são pagas pela família Grancia. E nas 2 semanas de espera, Ronan, sem nada para fazer, só podia passear por Filion, mas acidentalmente chegou ao campo de aula profissional do professor Napi Roger. Olhando para o imponente prédio de ensino à sua frente, ele não pôde deixar de murmurar em seu coração. Napi Roger pediu a ele para encontrar uma arma de verdade antes de ir para a aula. Agora a arma forjada por Durão deve atender aos seus requisitos. Mas antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, Napi Roger já havia chegado ao seu lado sem que ele soubesse. Antes que Ronan pudesse falar, Napi Roger estendeu a mão e puxou sua orelha. Faz muito tempo que não te vejo, Ronan. Eu deveria ter te dito para vir para minha aula assim que você encontrasse a arma, certo? Por que você só veio agora? Ronan queria explicar. Mas Napi Roger o arrastou diretamente para a sala de aula. Diga as desculpas no caminho. Venha comigo primeiro. Logo, Ronan foi puxado para o campo de treinamento por Napi Roger. Então Napi Roger cruzou os braços e disse para todos os presentes. Este garoto roubou a cena na reunião de boas-vindas. Acho que todos já o conhecem. Não farei nenhuma apresentação adicional. A partir de hoje, ele terá aulas com vocês. Assim que as palavras foram ditas, a plateia explodiu imediatamente, e claro, não faltaram provocações de alguns cabeças duras. Ronan ignorou isso. Quando seus olhos percorreram a multidão, ele encontrou alguns rostos familiares. Não só Brão e Nesto, que haviam se enfrentado na reunião de boas-vindas dos veteranos, mas também o velho inimigo Xirlipan estava entre eles. Nesse momento, uma figura correu apressadamente, correndo até Napi Roger ofegante. Ele explicou em voz baixa o motivo de seu atraso. Napi Roger não o repreendeu depois de ouvir, mas apresentou Ronan a ele. Ao ouvir isso, a garota imediatamente mostrou um sorriso gentil e se virou para Ronan. Prazer em conhecê-lo, Ronan. Sou o assistente deste curso.
A Dai-chan do segundo ano do curso de 500 milhões. Ronan ficou imediatamente atordoado. Ele nunca imaginaria. Aquela mulher que se tornou a primeira a ascender ao trono de grande general na história com sua capacidade de comando excepcional, conhecida pelo mundo como a grande general Mulher de Aço. Seria tão atenciosa antes de se juntar ao exército. Mas essa surpresa foi rapidamente substituída por raiva, e a figura de Dai-chan ia e vinha entre as pessoas. Será que esse chamado assistente é como uma babá? Qualquer um pode desprezá-lo à vontade? Justamente neste momento, um garoto caminhou até Ronan e disse com um pouco de hesitação: Olá, Ronan. Sou Owen, do terceiro ano. Ouvi falar muito sobre seu desempenho inicial na reunião, então gostaria de aproveitar esta oportunidade para aprender com você. Que tal uma luta? Mas a atenção de Ronan estava toda em Dai-chan neste momento e ele não estava com vontade de lutar. Mas Owen não desistiu e de repente virou a cabeça e gritou para Dai-chan: Ei, seu idiota! Vá pegar a arma que eu uso para praticar. Ao ouvir isso, Dai-chan assentiu rapidamente. Ok, vou pegar para você agora mesmo. Mas quando ele voltou correndo segurando a lança, Owen deliberadamente encontrou defeitos. Faz tanto tempo que mudei para uma arma curta. Como você ainda me traz uma lança? Seu idiota! Dai-chan explicou em voz baixa. Desculpe, Owen. Por que na última aula você ainda estava usando uma lança? Antes que as palavras terminassem, Owen girou a lança e bateu com força na cabeça dele. Você é monitor e não consegue nem lembrar de algo tão básico? Você nem teria o direito de assistir às aulas. Foi você que implorou para o instrutor de lógica, para conseguir esta oportunidade. Mas você nem consegue fazer uma pequena coisa dessas. Owen não tinha terminado de falar. Ronan já havia agarrado a lança dele com uma expressão sombria. Eu aceitei seu pedido de luta. Então venha e duele comigo, seu idiota que não entende de lógica. Porque no coração de Ronan, a grande general Dai-chan era a pessoa que ele mais respeitava, além de sua irmã. Ele nunca permitiria que a grande general fosse intimidada por essa escória à vontade. Vendo esta cena, um sorriso apareceu no canto da boca de Owen. Você não queria lutar agora há pouco? Será que você quer defender este idiota? Ou vocês dois têm um relacionamento obscuro? Antes que ele terminasse de falar, Ronan brandiu sua espada e atacou a lança de Owen violentamente. E Owen foi jogado para trás dezenas de metros com este golpe. Depois de estabilizar sua postura, o rosto de Owen estava cheio de descrença. Este cara nem usou magia, mas por que o poder é tão aterrorizante? Ronan olhou para ele e sorriu. Que tal trocar de arma? Eu vi você gritando que queria usar uma arma curta, então queria te ajudar a trocar. E aí, agora você pode lutar comigo. Ao ouvir isso, Owen olhou para baixo e descobriu que a lança em sua mão já havia sido quebrada em 2 pedaços. A raiva de ser humilhado repetidamente instantaneamente o deixou louco. Ele apertou a ponta quebrada da lança e atacou Ronan freneticamente. Olhando para a ofensiva que se aproximava rapidamente, Ronan não se apressou em se esquivar. Só quando a ponta da lança estava a apenas 0,01 centímetros dele é que ele agiu repentinamente, e apenas acenou casualmente para repelir. Em seguida, Ronan bateu a espada violentamente em seu rosto. A poderosa força fez Owen desmaiar, mas Ronan ainda não estava satisfeito. Ele avançou novamente e lhe deu um golpe de mamba negra. Owen finalmente caiu no chão tremendo depois de receber essa combinação de golpes. E depois de fazer tudo isso, Ronan apontou a espada de madeira para as pessoas que haviam usado Dai-chan. Agora é a vez de vocês. Claramente é uma pequena coisa e vocês têm que incomodar os outros. Será que o assistente é seu servo pessoal? Ou vocês acham que intimidar os outros é interessante? Então venham me intimidar. Eu sou muito fácil de intimidar, Ronan disse enquanto uma aura avassaladora emanava de seu corpo. Sob essa pressão, as fraldas de alguns deles estavam quase molhadas. Vendo isso, Dai-chan correu apressadamente e parou na frente de Ronan. Pare, Ronan! Embora eu não saiba por que você está se esforçando tanto por mim. Eu realmente estou bem, por favor, se acalme. Mas Ronan não tinha intenção de parar. Eu não suporto que esses idiotas te tratem assim. Pelo menos neste império, ninguém pode te humilhar. Ronan disse enquanto empurrava Dai-chan suavemente para o lado. Hoje, se eu não ensinar uma lição a todos esses caras, eu absolutamente não vou parar. Justamente nesse momento, a voz majestosa de Beiloji ressoou novamente. A farsa deve acabar, Ronan. No momento em que as palavras foram ditas, uma pressão aterrorizante envolveu instantaneamente toda a cena. Ronan congelou no lugar. Não era que Ronan não quisesse se mover, mas seu corpo não o obedecia.
como se estivesse sendo observado de perto por uma besta gigante adormecida, até a respiração se tornou extremamente difícil. Vocês estavam treinando agora, então eu não vou investigar o incidente de Owen. Afinal, ele poderia se ferir mais gravemente no campo de batalha. Mas se você levar as coisas longe demais, como professor, não posso mais ignorar isso. Ronan rangeu os dentes. Extremamente insatisfeito com a inação de Bei Luji, ele sabia que o assistente estava sendo intimidado, mas escolheu não fazer nada. Bei Luji não explicou, apenas intensificou seu tom. Este é um assunto entre mim e o assistente. Não é um problema em que você deva se intrometer. Estou te avisando pela última vez, você vai parar ou não? Ouvindo isso, os olhos de Ronan brilharam intensamente. Ele usou todas as suas forças para tentar se libertar da pressão da aura de Bei Luji. Finalmente, Ronan conseguiu. Ele lentamente levantou os olhos e mirou em Bei Luji. Não importa quantas vezes você pergunte. Minha resposta é a mesma, eu não vou parar até atingir meu objetivo. Ouvindo isso, Bei Luji suspirou impotente. Então eu só posso usar a força. Enquanto ele pronunciava as palavras Van Sig em voz baixa, Ronan sentiu como se uma piton gigante abrisse suas mandíbulas sangrentas e o atacasse. Em apenas um instante, Ronan perdeu a consciência e desmaiou. Em seu sonho, ele viu o general implacável novamente. Naquela época, ele sabia que a guerra contra os gigantes era quase uma sentença de morte. Mas ele ainda aceitou a pesada responsabilidade de comandante sem hesitar. Ronan uma vez perguntou a ele o porquê. Ele disse a Ronan: todo mundo tem uma missão inevitável nesta vida. Assim que as palavras foram ditas, a cena mudou repentinamente. Aquele foi o último momento em que os 8 bilhões de gigantes apareceram. O general repetiu isso depois de entregar a joia para Ronan. Espero que você nunca me perdoe, porque egoisticamente confiei a você a importante tarefa de proteger o Império. Ronan estava ansioso para perguntar o significado dessas palavras. Mas de repente acordou de um sonho. O que deixou Ronan constrangido foi que Adai Shan estava sentado ao lado dele, olhando para ele com uma expressão de ansiedade no rosto. Vendo isso, Ronan coçou a cabeça apressadamente, indicando que ele apenas teve um pesadelo. Adai Shan ficou em silêncio por um momento. Ainda perguntou suavemente: você deve estar querendo me vingar, por isso fez isso, certo? Ao ouvir isso, o rosto de Ronan ficou vermelho instantaneamente. Não, eu simplesmente não suporto pessoas intimidando outras desde que era criança. Adai Shan não conseguiu conter o riso. Parece que você não é muito bom em mentir, Ronan. Depois que ele terminou de falar, ele fez uma pausa e seu tom ficou um pouco sério. Espero que você não guarde rancor do instrutor e de Awen por causa disso, porque tudo isso fui eu quem pediu. Originalmente, apenas alunos do nível Master podiam assistir a esta aula. Mas eu repeti um ano e ainda só consigo controlar a magia com dificuldade. Agora posso assistir à aula. É uma gentileza especial que eu não tenho o direito de desfrutar. Para não colocar pressão sobre o instrutor Nabirogir, fui especialmente pedir ao instrutor Nabirogir para que ele finja não saber o que está acontecendo, não importa o que os alunos façam comigo. Ronan ficou cheio de descrença depois de ouvir isso. Afinal, o aura do último general era tão forte que era inspirador. Eu não esperava que ele também encontrasse gargalos. Já que eu desfrutei da gentileza, eu deveria suportar o preço correspondente. Mas eu ainda quero dizer obrigado, Ronan. Ronan olhou para ele por um longo tempo, hesitou e finalmente perguntou: você está trabalhando tão duro porque quer se tornar um general? Assim que essas palavras foram ditas, Adai Shan ficou extremamente surpreso. Como você sabe que meu sonho é me tornar um general? Será que eu deixei escapar acidentalmente? Depois de terminar de falar, ele cerrou os punhos com força e seus olhos brilharam, embora minha força atual ainda seja muito insuficiente. Mas eu vou trabalhar duro. Vendo Ronan olhando para ele sem dizer nada, Adai Shan pensou que ele achava esse sonho ridículo. Então, ele rapidamente explicou a Ronan: eu sei que isso parece muito irreal, mas eu não vou desistir. Deixe-o dizer a si mesmo nesta vida para ser um pequeno alfaiate honestamente. Mas o Adai Shan na frente dele. Seus olhos estavam cheios de devoção ao sonho. Ele realmente não suportava dizer o conselho. Ronan não disse essa frase até Adai Shan sair. Ele realmente não sabia o que deveria fazer. Alguns dias depois, Ronan recebeu uma carta de Duran quando estava prestes a ir para a cama. Então, na manhã seguinte, Ronan mal podia esperar para levar a Shell e Maureia para a entrada da ferraria. Mas depois que eles entraram, descobriram que estava vazio. Sem escolha, eles só podiam tentar entrar sozinhos. Inesperadamente,
Depois que Ronan pressionou aleatoriamente, ele realmente encontrou o mecanismo na parede. Conforme o elevador descia lentamente, a cena à frente chocou Ronan e os outros. Apenas porque a próspera cidade subterrânea naquele momento tinha se tornado uma ruína desolada, com ferreiros mortos e feridos por toda a parte. E depois do lembrete de Ashel, só então Ronan percebeu que um gigante sólido estava perseguindo freneticamente os ferreiros na cidade subterrânea. Ronan decidiu imediatamente enviar Maureia, que era mais rápido, para pedir reforços à academia. Ele pediu a Ashel para usar magia para levá-lo rapidamente para baixo. Vendo que vários ferreiros estavam prestes a ser esmagados pelo punho gigante do gigante, Ronan chegou a tempo no momento crítico. Com um brilho de luz espiritual da espada, a armadura pesada no peito do gigante sólido foi destruída e os ferreiros resgatados arregalaram os olhos. Eles simplesmente não podiam acreditar que o sorriso ainda um pouco infantil na frente deles realmente matou o gigante sólido, que tinha uma defesa incrível, com apenas uma espada. Neste momento, Ronan já havia pousado firmemente nos destroços do gigante sólido. Ele perguntou-lhes o que tinha acontecido aqui com alguma pressa. Os ferreiros ainda estavam um pouco assustados e explicaram a situação a Ronan com vozes trêmulas. Acontece que dezenas de gigantes sólidos saíram repentinamente do subsolo da cidade subterrânea não muito antes. Eles destruíram tudo que viram e até queriam matar os ferreiros. Depois que a maioria dos gigantes sequestrou o mestre Dulen e vários ferreiros de ponta, eles voltaram para o subsolo e desapareceram. E Ronan acabou de matar o último gigante sólido que restava aqui. Depois de saber que não havia mais perigo, Ronan deixou Ita e Ashel aqui para ajudar os feridos e decidiu ir primeiro para resgatar Dulen e Didivei. Afinal, sua espada ainda estava nas mãos de Dulen. Ao mesmo tempo, nas profundezas subterrâneas, Dulen estava segurando firmemente uma espada feita de cinza. E Didivei, que estava parado na frente dele, já estava coberto de ferimentos e obviamente estava segurando por um longo tempo. Dulen olhou para Didivei na frente dele com autodepreciação em seu tom. Embora eu agradeça por você ter vindo desesperadamente para me proteger, você não precisava ficar aqui. Com a armadura transparente, você definitivamente pode sair em segurança. Vá embora! Mas Didivei rugiu com raiva. Se você tem forças para dizer essas palavras desanimadoras, por que não brande a espada em sua mão? Mas Dulen apertou a espada com mais força depois de ouvir isso. Não, esta espada é minha obra-prima. Então seu primeiro movimento histórico não pode ser profanado por alguém como eu que não entende de esgrima. Didivei quase desmaiou de raiva. Que horas são agora, seu velho louco? Antes que ele pudesse terminar suas palavras, vários gigantes sólidos já haviam se aproximado. As enormes palmas das mãos já haviam sido erguidas para transformar os dois em mingau de carne. Didivei cerrou os dentes e resistiu, mas a força do gigante cedeu em muito seu limite de resistência. Um bocado de sangue jorrou de sua boca e a magia de defesa da armadura transparente também foi completamente quebrada. Vendo que a ofensiva do gigante estava prestes a cair novamente, um raio vermelho chegou a tempo e inúmeros cortes de energia espiritual passaram em um instante. Os gigantes sólidos que cercavam não tiveram tempo de soltar um grito. Eles foram cortados em inúmeros pedaços. Então Ronan caiu levemente na frente dos dois. Deixe o resto comigo. Vendo Ronan aparecendo de repente, Dulen e Didivei ficaram atordoados. Como você passou por tantos gigantes sólidos na estrada? Ronan apenas sorriu fracamente para isso. Eu os resolvi enquanto salvava outros ferreiros. Agora só restam alguns do seu lado. Enquanto falava, ele estendeu a mão para Dulen. É melhor você me devolver minha espada rapidamente. A espada na minha mão não é mais suficiente para eu brandir alguns cortes. Ouvindo isso, Dulen hesitou por um momento, mas ainda desamarrou o pano e entregou a espada. Esta é realmente uma espada de cavaleiro feita para você. Mas é uma pena que eu não tenha tido tempo de fazer uma bainha para ela. E Ronan ficou um pouco diferente no momento em que estendeu a mão e segurou o cabo da espada. A espada era tão leve que não tinha peso, mas sua palma podia sentir vagamente uma força escaldante circulando. É perfeito para deixar este famoso gigante sólido defensivo experimentar o poder da espada. Aconteceu que vários gigantes sólidos se aproximaram novamente neste momento. Sem hesitar, Ronan brandiu sua espada, e uma deslumbrante energia de espada vermelha rugiu, destruindo instantaneamente vários gigantes de pedra em pedaços com poder avassalador. Até mesmo o próprio Ronan ficou estupefato com esse poder terrível. Parece que o professor Roger não mentiu para ele. A diferença que uma arma traz é realmente tão grande. Vendo Duren, que estava tão impressionado, seus olhos brilharam ainda mais.
e ele perguntou rapidamente se este Lamanteia era fácil de usar. O peso da espada pode ser considerado leve como uma pena, mas sua dureza excede em muito o Mithril e, devido ao invólucro do ovo do pássaro pesadelo, o Lamanteia também vem com uma função especial de absorver sangue para reparar danos. E Lamanteia é o nome do explorador que Durin mais admira. Ronan também não economizou seus elogios e elogiou muito o artesanato de Durin. Isso deixou Durin muito feliz, afinal, para um ferreiro, ser reconhecido por seu trabalho é a maior glória. Nesse momento, Ronan de repente caminhou em direção a um dos gigantes de pedra. Logo, Ronan encontrou um estranho círculo mágico na parte de trás da cabeça do gigante. Por quê? Com os hábitos dos gigantes de pedra, esses caras geralmente não andam em grupos, e eles não atacarão a menos que sejam provocados ativamente. Portanto, o comportamento anormal de atacar a masmorra obviamente tem algo a ver com este círculo mágico. Várias pessoas olharam para o padrão, perplexas. Até mesmo Durin, que viveu por mais de 400 anos, balançou a cabeça, dizendo que nunca tinha visto esse padrão antes, mas ele podia sentir vagamente a magia residual nele. Não é algo que um mago comum possa fazer. Um forte sentimento de inquietação surgiu repentinamente no coração de Ronan, então ele pediu a Didivei que levasse Durin embora primeiro. Ele decidiu ir mais fundo sozinho, e depois de não andar muito para dentro, Ronan percebeu que as pegadas no chão estavam erradas. Além das grandes pegadas dos gigantes de pedra no chão, também havia várias séries de pegadas semelhantes ao tamanho humano. Não só isso. Muitos conhecimentos mágicos para alerta também estão embutidos nas paredes circundantes, mas infelizmente isso não tem efeito de alerta para Ronan, que não tem magia. Logo, Ronan chegou ao fundo da caverna. A cena à sua frente fez suas pupilas encolherem repentinamente. Não muito longe, havia um golem de pedra dourado várias vezes maior que o gigante de pedra anterior. Embora Ronan tenha percebido que este golem de pedra estava em um estado de selamento, ele exalava uma sensação sufocante de opressão, e sob o golem de pedra havia também duas pessoas vestidas com mantos brancos sussurrando algo. Assim que Ronan quis se aproximar para ouvir seus planos, o canto da boca do homem de manto branco se curvou em um sorriso oblíquo. Uma bola de chamas se condensou instantaneamente na palma da mão. Eu senti o cheiro característico de enxofre da ferraria agora. Não esperava que alguém ousasse vir até a porta. No momento em que as palavras caíram, o homem de manto branco levantou a mão e lançou uma chama em direção a Ronan. Felizmente, Ronan reagiu rapidamente. Ele se esquivou imediatamente para evitá-la. Vendo que seu ataque surpresa não acertou, o homem de manto branco ficou um pouco surpreso. Não esperava que você, garotinho, fosse tão bom. Então, vou amarrar você primeiro. Assim que as palavras caíram, inúmeras correntes de chamas ardentes saíram de sua palma. De repente, ele se enrolou em direção a Ronan. Ronan ficou imediatamente chocado. Ele pode lançar magia de entidade desta escala instantaneamente. A outra parte definitivamente não é uma pessoa comum. Ronan segurou Lamanteia com força e cortou instantaneamente as correntes de chamas que se aproximavam. Então Ronan sorriu com um olhar divertido. Quem são vocês? Não importa o quão ansiosos estejam os homens e mulheres. Não deveriam vir a um lugar como este para fazer negócios. A atitude arrogante de Ronan, em vez disso, despertou o interesse do homem de manto branco. Espero que sua força seja tão boa quanto sua boca. A mulher de manto branco ao lado franziu a testa, pensando que ela estava perdendo tempo, mas o homem de manto branco não se importou. De qualquer forma, nossa missão está completa. A destruição da masmorra é suficiente para fazer com que a tecnologia de fabricação de equipamentos do Império regrida significativamente, e este Império será em breve engolido pela luz das estrelas. Se não nos divertirmos agora, não teremos mais chance. Esta frase explodiu nos ouvidos de Ronan como um trovão, quase idêntica ao que Aruti disse antes de morrer. Ronan arregalou os olhos instantaneamente. O que significa essa frase, seus ratos imundos? Vendo a aura repentinamente fria de Ronan, o homem de manto branco ficou um pouco atordoado, como o estado desse garoto de repente se tornou um pouco agressivo, mas depois de um tempo ele voltou a si. A chama se condensou novamente na palma da mão, mas assim que sua mão foi levantada no ar, a figura de Ronan já havia chegado ao seu lado. O homem de manto branco nem sequer viu a trajetória da espada, seu braço e a parte superior do corpo já haviam sido cortados. Eu ainda tenho muitas coisas para perguntar a vocês. Então, é melhor você se deitar obedientemente primeiro. A mulher de manto branco ao lado estava completamente estupefata, suor frio instantaneamente encharcando suas costas. Quem é você?
Ronan não respondeu, avançou e agarrou seu pescoço. Não havia nenhum traço de calor em seus olhos. Se você não quer se tornar como ele, é melhor responder minhas perguntas obedientemente.